Olá a todos, bem-vindos a esta primeiríssima edição do Motorvest em podcast. Este nome originalíssimo que nós arranjamos para esta nossa conversa de amigos. Como é óbvio, para todos será uma conversa de amigos sobre automóveis, é esse o propósito deste podcast. Vamos falar sobretudo sobre automóveis de entusiasta, vamos falar sobre automóveis clássicos, vamos falar sobre automóveis colecionáveis, sobre automóveis desportivos, modernos, sobre aquilo que nos faz ferver o sangue nas veias a todos nós que somos verdadeiros entusiastas. Mas não só, vamos falar de todos os vícios associados, vamos falar das coleções, vamos falar das miniaturas, vamos falar dos livros, dos encontros, um bocadinho da atualidade, tudo o que no fundo tem a ver com aquilo que nós fazemos em motorbest.pt e mais adiante falaremos disso. Nós estamos a começar esta primeira edição em condições imperfeitas, como tudo que começa, porque não temos os equipamentos que queríamos, não temos tudo a funcionar, não temos tudo afinado, estamos a aprender a fazê-lo, de maneira que estamos certos que daqui a, se calhar, uns meses olharemos para esta edição e vamos achar piada a isto, vamos achar que isto foi tudo bastante amador, mas é esse o propósito também, porque este é para nós um momento de descontração. É um momento como nós muitas vezes fazemos com os nossos amigos, em que combinamos e vamos jantar e só para falar sobre automóveis, sem chatear ninguém neste nosso mundo. E esse é um pouco o motivo para iniciarmos isto. Eu, como qualquer pessoa parecida comigo, sou daquelas pessoas que não são muito boa companhia numa festa, a menos que encontre alguém que queira falar sobre automóveis, caso contrário fico ali um bocadinho perdido, e eu penso que somos todos um bocadinho assim. E o propósito do podcast da Motorbest é nós criarmos aqui um espaço onde todos vós, independentemente das vossas vidas, possam escolher num determinado serão, numa viagem de automóvel um bocadinho mais chata, ligar o telemóvel, ir ao Spotify ou ir ao YouTube e ouvir aqui uma conversa sobre automóveis. E queremos, sobretudo, que vocês também participem comentando, seguindo o podcast na medida que puderem e também, porque não, sugerindo temáticas para que nós tenhamos aqui uma certa dinâmica de interação. Nós previmos aqui uma periodicidade inicial quinzenal, portanto vamos chegar até vós de 15 em 15 dias. A cada 15 dias vamos falar sobre os acontecimentos mais recentes neste mundo dos automóveis de entusiasta. Vamos falar sobre os nossos vícios, vamos falar sobre as nossas preferências pessoais também, obviamente. E para quem ainda não esteja familiarizado com o motorbest.pt e venha dar aqui um bocadinho acidentalmente este podcast. Antes de mais, eu começo por me apresentar, já vou apresentar aqui os meus colegas de podcast. Eu sou o Hugo Reis, dedico-me, tenho a felicidade de me dedicar profissionalmente a este mundo, enquanto editor da revista Topos e Clássicos desde há 11 anos, e agora também com este projeto pessoal, motorbest.pt, um site que muitos de vós provavelmente já conhecem, já anda por aqui há cerca de um ano, onde nós partilhamos um pouco de cultura automóvel, falamos sobre a história dos automóveis, falamos sobre a atualidade, temos artigos de opinião, vamos também ter ensaios, ensaios escritos, ensaios em vídeo, e o podcast é mais uma peça deste puzzle. A razão de ser da Motorbest é, no fundo, criar aquele definitivo ponto de encontro para entusiastas de automóveis, um sítio onde, ao fim do dia, quando queremos ver alguma coisa sobre a realidade dos automóveis recentes, dos automóveis de entusiasta, temos com que nos entreter, mas também ver anúncios, que é um vício que todos nós temos. Essa é uma das bases do negócio Motorvest. Nós temos, naturalmente, uma área de classificados, neste momento ainda em fase inicial, portanto, com cerca de 100 automóveis, pouco mais, que será alimentada também pelos nossos clientes, pelos sites que nós iremos fornecer aos nossos clientes comerciantes de automóveis. E irá criar-se provavelmente aqui uma dinâmica em que no futuro, sempre que nós quisermos procurar pelo nosso próximo clássico, pelo nosso próximo automóvel de fim de semana, o automóvel que nos dá prazer, este será provavelmente o destino mais certo, sem ruídos, sem outros tipos de veículos que não nos dizem tanto. É isso que nós procuramos ser. Queremos ser aqui, de certa forma, um ponto de encontro entre o mercado e os entusiastas. Mas
A razão porque alguém como eu se dedica a isto é porque nós, independentemente de estarmos mais ou menos relacionados com os automóveis, gostamos mesmo disto, queremos nos divertir e o podcast é, sobretudo, uma ferramenta para estarmos em contacto convosco, com aqueles que serão os nossos leitores e nossos ouvintes, para criar um ponto de ligação, para que as pessoas nos conheçam e para darmos rostos aos que estamos deste lado. Eu passo então a apresentar aqui os meus companheiros que me vão acompanhar, pelo menos enquanto eles tiverem paciência para me acompanhar aqui no podcast. Quando eles desistirem, são livres de desistir. Não sei se depois conseguimos recrutar outros que queiram estar, mas devo dizer que o meu processo, eu que já tenho esta ideia de fazer um podcast há muito tempo, este processo não foi fácil porque, para mim, a escolha das pessoas não era um processo muito evidente e muito fácil, porque nós queremos falar um pouco sobre tudo. Nós queremos falar sobre os automóveis desde o início do automóvel até aos últimos super desportivos que estão a sair agora. Queremos ter essa amplitude. Queremos também que se possa falar um bocadinho sobre mecânica, sobre técnica, sobre design. Queremos que se possa falar sobre corridas. E não era fácil arranjar aqui três companheiros que conseguissem ter um bocadinho o conhecimento destas três áreas. Estamos distribuídos pelo país em pontos geográficos bastante diferentes e por isso também faremos sempre isto online. Vai ser aqui o nosso ponto de descontração todas as semanas. Vamos ter aqui este serão. E eu, passando então a apresentar os meus companheiros, eh, o primeiro deles, o primeiro que vou falar é aquele que está mais distante de mim, o João Val. O João Val, muitos conhecerão também de um outro podcast, o podcast, talvez o podcast mais famoso deste âmbito, desde o exclusivamente dedicado aos clássicos. O podcast Vamos Falar de Clássicos, que ele mantém já há bastante tempo com o Filipe Matias, onde ele tem tido convidados fantásticos e eu aconselho a todos que vão até ao Spotify e vejam e assistam ou ouçam, peço desculpa, não vão assistir a nada, só vão ouvir, ouçam todas as edições anteriores, eles tiveram, e eu não quero estar aqui a mencionar nomes porque vou falhar com pessoas que se calhar mereceriam muito destaque, mas para terem um pouco noção das proporções, além de convidados estrangeiros, tiveram os grandes pilotos nacionais, Tiago Monteiro, Filipe Albuquerque e muitos outros convidados de luxo. E eu tive a grande honra de estar misturado nessas pessoas e foi assim que fiquei aqui a estabelecer um contacto mais próximo com o João Val e sabia que o tinha de ter cá. E ele que é um grande entusiasta, ele que visita eventos no estrangeiro também, ele que realmente conhece a história do automóvel, já participou na organização de eventos também. Tenho um MX-5, como todas as pessoas de muito bom gosto, e também desfruta das belas estradas do interior onde ele habita, e ele que é farmacêutico, mas que também, como nós, acorda e deita-se a pensar em automóveis. João, bem-vindo, muito obrigado por estares aqui connosco. Olá, Hugo, olá a todos os nossos amigos, e agora que ainda são amigos virtuais, mas que obviamente certamente vão ser também meus amigos e entusiastas, o António e o Bruno. Dizem que é um gosto estar deste lado a falar convosco. Acima de tudo, agradecer-te Hugo, pela tua simpatia, pela maneira pelo teu convite que muito me deixa orgulhoso. E, portanto, cá estamos nós para falar daquilo que gostamos, que são automóveis, sejam eles clássicos, desportivos, enfim, automóveis com alma. Um bom resumo daquilo que é o tipo de automóveis de que nós vamos falar. É isso mesmo, automóveis com alma. Depois temos connosco o António Pedro Almeida. Os que seguem, os que gostam de automóveis e que seguem as contas em voga no Instagram, provavelmente já encontraram o António Pedro Almeida, ele que é, além de um grande conhecedor, de alguém que sabe fazer coisas que eu não sei fazer, nomeadamente ir à garagem e fazer a manutenção do seu próprio carro, e ele que gosta de automóveis de épocas muito diferentes e que é um jovem entusiasta. O António tem essa característica de saber fotografar muito bem. Ele já fotografou aqui para várias entidades, inclusive para o Clube de Automóveis Antigos. Ele vai a eventos lá fora, ao Goodwood Revival e muito mais. E presenteia-nos com imagens fantásticas. E ele, que é o que está aqui mais próximo de mim, mais próximo do Porto. António, muito obrigado por estares connosco. Espero que estejas contente e bem disposto para esta primeira edição.
Claro que sim, opa, uma boa noite a todo o painel. Isto foi. Estou honrado pelo convite, porque é engraçado o miúdo que há pouco mais de 15 anos comprava todos os clássicos, agora estar num painel dos que eu ia quando era miúdo, não é? É uma coisa assim um bocado. É um bocado fora do que eu imaginava, mas pronto, a vida às vezes tem destas coisas. E eu não vou estar aqui com vocês. Lá está. Pessoalmente só conheço o Hugo, mas pelo pouco que já falámos com os outros dois, acho que vamos ter aqui momentos excelentes. E no fim do dia, eu acho que o mais importante é mesmo vamos aprender muito uns com os outros, porque saímos todos um bocadinhos dispersos e isso é uma mais-valia para nós e para os ouvintes também. Muito obrigado, António. Eu é que fico honrado pela tua presença e por partilhares connosco o teu conhecimento e o teu entusiasmo, porque é um gosto falar contigo sobre automóveis, porque tens de facto muito entusiasmo por diferentes temas, isto é muito bom. E claro que nós temos que ter influência junto da capital e por isso também recrutamos aqui o Bruno Pinho. O Bruno, que é uma figura já bastante conhecida dos automóveis, além de um entusiasta de mão cheia, como nós ainda há pouco falávamos em off, já contagiado de família por este entusiasmo. O Bruno tem vindo a trabalhar muito no comércio de automóveis de entusiasta. E ele que é o fundador da marca que muitos conhecemos, Garagista e Lifestyle, que se dedica ao comércio de automóveis e não só. E ele que é um promotor do prazer de viver em torno dos automóveis, que partilha muito daquilo que são as suas experiências. O Bruno é uma componente fundamental nesta nossa conversa, porque ele, de facto, entende a realidade do comércio automóvel a nível até internacional. Ele que já trabalhou com o meu amigo Fernando Soares, ele que já trabalhou em muitos outros sítios antes de se começar a lançar a solo. E o Bruno vai também poder dar um bocadinho uma noção do que é o mercado, de falar um bocadinho também das suas experiências nas corridas, ele que teve essa possibilidade de correr e que contacta muitas vezes tem muitas vezes a possibilidade de ir até ali ao Estoril fazer o gosto ao pé, porque está mais pertinho do que nós, e que é de facto um profundo conhecedor, como vocês facilmente vão perceber. Bruno, muito obrigado por tirares também um pouco do teu tempo e vires até aqui para garolar um bocadinho sobre automóveis. Obrigado, eu, Hugo. É com muito gosto que aceitei foi com muito gosto que aceitei o teu convite e é com muito gosto que vou participar numa conversa, digamos, quase de café, sobre aquilo que é a nossa paixão e aquilo que nos fez ah, cruzarmos neste mundo, não é? Exatamente. Foi. Aliás, eu devo dizer que nós estamos aqui a gravar o episódio número 1, mas houve um episódio zero. Houve um episódio zero que, pá, se vocês pagarem bem, nós podemos divulgar. Um Se episódio calhar em é que nós melhor não. nos ligamos só para testar aqui o material e a dada altura falamos 2 horas e tal, porque é isto, porque conversar sobre automóveis é um pouquinho isto. E por aqui se percebeu que esta dinâmica entre nós claramente vai funcionar. Nós, para esta edição, preparamos naturalmente alguns temas que gostávamos de falar, mas porque estamos em outubro, a época quente, setembro e outubro são a época quente dos eventos de automóveis em Portugal, seria quase obrigatório falarmos um pouquinho do que temos vindo a fazer, cada um de nós no meio dos clássicos, ou pelo menos os pontos altos do ano. É uma boa forma de nós abrirmos aqui as hostilidades e também darmos a entender com o que é que nós nos ocupamos. Naturalmente, setembro abre sempre aqui com o entusiasmo do Caramulo Motor Festival, um festival a que eu faltei desta vez, pela primeira vez para aí nos últimos 12 anos, de maneira que todo o meu esforço e energia nesta altura foi focado no autoclássico, de que viemos recentemente, não é? Passaram cerca de 15 dias, mas ainda estou a recuperar. Nós, este ano, eu, como sempre, tenho estado a colaborar ali em alguns pontos, a organizar lá o concurso de elegância, que este ano correu muito bem, foi a organização é que
define como é que é a ordem dos acontecimentos. Este ano tivemos uma entrega de prémios muito bonita, tivemos ali 10 automóveis muito giros e também tivemos os momentos das entrevistas que tenho a felicidade de ser eu a conduzir e este ano tivemos connosco uma dupla fantástica, tivemos o Ricardo Patrese, tivemos o Emerson Fittipaldi, tivemos ali umas conversas muito giras. Tivemos também o António Rodrigues, fizemos lá uma celebração da carreira dele e de maneira que foi com isso que eu me ocupei mais nestes últimos tempos. Para ser sincero, e isto traduz um bocadinho a importância dos momentos de convívio para os, para os entusiastas dos automóveis. Andar de carro não tenho andado muito. Eu só tenho andado nas alturas dos ensaios, que agora se vão ir intensificando um bocadinho, mas não tenho andado, não tenho usado muito os meus clássicos nos últimos tempos. Mas viver os clássicos também é isto, não é? É irmos aos eventos, encontramos os amigos e eu, sobretudo, o que eu gosto no autoclássico é a quantidade de gente que nós encontramos, embora estejamos cada vez mais ocupados no evento, mas um dos grandes gozos é encontrar-vos a vós e a outros. De maneira que essa tem sido minha grande ocupação. De resto, eu acho que o último evento, assim, a sério, em que estive presente, foi o Raider do Caramulo. Este ano fui fazê-lo pela primeira vez, nos anos anteriores nunca tive hipótese nenhuma. E então selecionei aquele que tem sido o meu fiel companheiro, o 124 Special P, que é o carro que eu uso para os passeios em família, porque tem ali 4 lugares, meti-lhe o 11 Isofix, é aquilo que eu uso para as minhas voltinhas, e este ano fui fazer o Rider, foi uma experiência espetacular. E daquelas que nos faz pensar um bocadinho sobre os receios que as pessoas têm de usar clássicos. O carro estava parado aí há uns meses, já não o usava, vou a trabalhar, sem fazer grandes verificações, porque eu sou muito confiante. Arrancamos e fizemos 500 km, eu e o meu grande amigo Rui Pinto, fizemos 500 km no carro num dia, sempre a abrir, sempre a abrir. O passeio foi muito giro, estradas fantásticas. E chegamos sãos e salvos, sem um único soluço. Portanto, a prova de que andar de clássico, as pessoas não têm que ter medo de andar de clássico, porque eles comportam-se à altura. De maneira que isto é um breve resumo do que tem sido a minha vida enquanto ocupação efetivamente pública dos automóveis, porque com toda esta dinâmica da criação da Motorvest e todas estas ferramentas, tem sido mais viver os automóveis na teoria do que na prática. A partir de agora, espero que entre outra vez aqui um bocadinho nos eixos. Espero que eu vou dar a vez a todos vós de nos contarem o que é que têm feito assim de especial este ano com os automóveis, com os vossos clássicos ou com os carros que vos têm passado pela mão. E vou começar mais uma vez pelo João. Depois de te ouvir, epá, isto é sempre um luxo, como o António dizia há pouco, pensar que há uns anos atrás comprava a topos e clássicos religiosamente e agora estou aqui a falar com quem dá vida à revista, de facto é aqui quase que até me sinto, pronto, é mesmo complicado, mas pronto, passando as emoções. Muito bem. Epá, este ano por acaso foi um ano de barriga cheia para mim em termos de idas a eventos. Aqui em casa já me começavam a rogar uma praga, mas é importante que quem está ao nosso lado também goste e felizmente tenho essa sorte de quem está ao meu lado, tanto a mãe como a namorada gostam bastante. E este ano começou com um evento a que já fui em 2022, 2021 peço desculpa, e que este ano repeti novamente em 2025, que é o ICE, o International Concours of Elegance de Samoritz. Deixaste-nos com um bocado de inveja, deixaste. Efetivamente, aquilo em 2021 eu fui lá por causa de um grande amigo meu que me disse que pá, havíamos de ir a isto e tal. E quando dei por mim estava no meio de um lago gelado com um Ferrari 250 GTO ao meu lado, com o Lamborghini Miura que tinha feito o filme do Italian Job, o original, com a Fiat Introsi do Sr. Agnelli, que estava ali também, e portanto gostei muito da dinâmica. Ainda não era muito falado na altura o evento, mas este ano, à medida que o tempo foi passando, aquilo começou a ganhar a outra dimensão. Epá, e este ano foi uma coisa completamente fora de série, que a gente tem uma cidade que já por si é mítica para a malta dos tobogãs e do ski, etc. O Sr. Anelli era frequentador assim de Samoritz e muitos dos italianos
ricos e, portanto, poder estar ali ao lado de carros como, sei lá, um Ferrari 250 GT, Short Wheelbase, que participou daquele Francorchamps, que participou nas 24 horas de Le Mans, que tem toda uma história, eh, carros que são one-offs, que foram ali colocados e que estão ali as suas histórias. O carro do senhor Horácio Pagani, que estava com um 255 GTB, todo contente e a falar ali com a malta. Portanto, é de facto um evento muito interessante. Aconselho quem possa ir a ir. A organização também é muito simpática. E depois tem o plus de ser com os carros. Eles agora partem aquilo em dois entre carros que estão, no fundo, antes era só um dia, agora são 2 dias. Um dia em que os carros são admirados de maneira estática e depois um segundo dia em que os carros estão, no fundo, a dar show numa pista que eles improvisam no gelo, e de facto é fantástico. O que eu gosto nesse evento e que me fascina é que de facto é uma oportunidade rara de se ver automóveis desse calibre a ser usados sem pena nenhuma. Sim, Porque sim. eu diria que há, sei lá, 15 anos, se nós disséssemos à maioria daqueles proprietários, olha, pega no teu carro e vem aqui fazer umas atravessadoras no gelo. Talvez não estes proprietários, mas os proprietários daqueles carros há uns anos, porque depois isto vai mudando de gerações, mas mesmo se não se criasse aquela atmosfera e tu dissesse a qualquer proprietário de um automóvel daquele calibre, olha, vamos ali, vamos fazer umas atravessadoras no gelo com Auto Union ou com provavelmente toda a gente mandava ir dar uma volta, né? Mas Pois, esse é o mérito de quem criou aquele evento. Criou-se um elan de tal maneira que as pessoas dizem, ok, para ir, vamos lá, metemos o carro no gelo, não tem problema nenhum. E isso quebra um bocadinho aquela dinâmica do Garage Queen, não é? do gás, Que sim. normalmente faz parte da vida destes automóveis. E eu acho fantástico por isso. E depois, na realidade, acaba por ser um evento a maior parte das pessoas pode ir ver. eh, É uma oportunidade rara de se ver aquele tipo de máquinas de facto a ser abusadas e eu aplaudo isso e Sim. acho que isso acaba por contagiar outros eventos e contagiar outros proprietários. E depois é interessante, lá está, o que a gente vê que está inscrito no, digamos, no evento. E depois tudo aquilo que está fora do evento, entre aspas, mas todos os carros, os últimos Ferraris, os últimos Paganis, os últimos Bentley, expostos pela cidade e vêm-se coisas, sei lá, um Guimbal Avalanche, coisas assim completamente estrambólicas que, pronto, vê-se ali que tudo. Há ali muito dinheiro, obviamente, e portanto é giro, vale a pena ir uma vez, sem dúvida alguma. Depois, como te estava a dizer, e também para não aqui alongarmos muito mais, tive a sorte também de realizar um sonho que já tinha há muito tempo, foi ir assistir às 24 horas de Le Mans, nunca tinha ido. Bem, Portanto, quero ir à Le Mans Classic, ainda não fui, mas fui este ano às 24 horas de Le Mans, onde a minha, e aqui faço já também um disclaimer, pronto, eu sou fã de carros italianos e a Ferrari é a minha marca de coração. E portanto vi a minha Ferrari ganhar, o que é sempre bom, mas de facto também como o teu estar, pano de fundo denuncia, não é? sim, sim, como no pano de fundo denuncia, é verdade. Mas de facto estar num circuito que existe, onde há corridas desde 1923, onde passaram os maiores nomes do automobilismo, é algo que não se explica para qualquer petrolhead e é ainda um sítio onde podemos desfrutar do real, do racing spirit ao máximo. Ou seja, ainda há digamos que sente-se isso. Isto É porquê? verdade. Porque depois em setembro, e passando já ao último evento, em setembro também tive a sorte daqui em casa me terem oferecido prenda de Natal aí da Monza, ao Grande Prémio de Fórmula 1, onde também é algo que aconselho, não só pelo circuito, mas por o parque natural que Monza tem, que é uma coisa completamente fabulosa que eu não tinha noção. É o maior parque muralhado da Europa, onde há tudo e o circuito basicamente ocupa um quarto do parque. E de facto se vê também as parabólicas, tudo e mais alguma coisa, e vê-se como eram as corridas. Mas vemos já eu sou adepto, as minhas corridas preferidas são a Fórmula 1 e o Endurance, mas de facto a Fórmula 1 dos dias de hoje, quando comparada com o Endurance dos dias de hoje,
vemos uma diferença muito grande. Ou seja, em LeMay eu senti o espírito mesmo daquela malta que está com o grelhador, está a comer uma febra e está em cima de uma carrinha a ver os carros passar. E na Fórmula 1 já temos agora um bocadinho o Generation Shift, que também será tema Verdade. deste podcast. Mas pronto, tem sido em grande. E este ano também LeMay, faltei desculpa. ao Caramulo Motor Festival e ao Autoclássico por questões profissionais também, porque já tinha ido a muitas coisas, com muita pena Claro, minha, mas claro. de facto Para, são dois grandes para o ano eventos a mais. também. Para o ano a mais. Sem dúvida, é uma experiência obrigatória. E eu fui ao LeMans Classic e acho que deves ir ao LeMans Classic. O LeMans Classic é um evento fantástico. Todos Sim. aqueles carros que preenchem o nosso imaginário estão lá a cada edição. Eu fui à edição pré-centenário, não fui à edição do centenário, infelizmente, mas foi absolutamente fantástico. Acho que apanhei Covid, e eu e metade da comitiva. mas, mas valeu a pena o sacrifício, porque de facto é um evento imperdível e que acho que se justifica ir mais de uma vez. E não sei se tu foste até a Arnaz jantar ou beber um copo e ver aquele caos fantástico que acontece por ali. Fui à Arnage, e foi aí exatamente onde eu me senti, como senti o verdadeiro espírito de corridas, ou seja, pá, fotografias de malta em cima de caravanas, a beber cerveja e a ver estar ali junto, mesmo Mas eu junto estou, à espera pista. lá, eu estou a falar Arnaz fora da pista. A Sim, sim, rua, sim! onde Sim, tens as sim, sim! esplanadas e onde se monta Sim, sim, aquele sim! caos que os Um caos ingleses montam, porque completo. aquela rua passa a ser inglesa, né? Aquilo é inglês puro. É Bentley's fantástico, aquele ambiente é antigos. fantástico. É Onde um os, onde ambiente os do outro mundo. polícias, onde os polícias se riem de coisas que em qualquer outro lado daria cassação de carta e de documentos de carro e Claro tudo que sim. mais. Claro que sim. Sem António, dúvida. Sem dúvida. António, fala-nos um bocadinho do que foi até agora o teu ano também, o teu ano de entusiasta. Epá, este ano foi assim um bocadinho mais curto. Não fui a muitos eventos, fui aos eventos da Praxe em Portugal. Mas Praticamente impossível faltar. estiveste num importante Sim, estive. que nos deves dar o feedback, porque também, por causa Sim, desta, sim. desta colisão de datas, mais uma vez este ano, o Autoclássico e o Estoril Clássico coincidiram. Isto era um problema que era muito difícil contornar para as duas organizações. O Autoclássico já está nesta data há 20 e tal anos. E o Estoril Clássico também nasceu um bocadinho por obrigação naquela data, por causa da conjugação dos calendários do Estoril, do Diogo e da Race Ready e da Peter Auto. E por isso os Exato. calendários de todos jogavam-se desta maneira, de maneira que era impossível, durante muito tempo foi impossível mudar as datas. Agora o Estoril Clássico avançou, vai passar umas 2 semanas para a frente, de maneira que isso é muito bom para as duas organizações, porque em parte dividiam público e não só, dividiam também expositores. É muito bom para mim, porque tenho muitas saudades de ir ao Estoril Clássico, é um evento extraordinariamente bem organizado, e o Diogo, não o digo por ser meu amigo, é fantástico organizar aquilo, e porque também traz toda aquela comitiva da Peter Auto, que confia nesta organização nacional e no nosso querido Estoril, que será aqui tema de conversa, que é um património e que nós provavelmente falaremos em breve, porque é também um tema quente no momento. E conta-nos um bocadinho então como é que foi o Estoril Clássico, como é que viveste isso? É assim, eu infelizmente este ano só consegui ir um dia. Normalmente costumo passar o fim de semana e este ano sentia falta de estar lá ao fim de semana porque é tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que raramente conseguimos sair aqui de manhã, chegar lá e apanhar à vontade tudo o que queremos apanhar. Infelizmente já não vi o 917 em pista, porque ele fez os treinos. Eu estava a fazer a viagem Porto-Lisboa, mas ainda deu para andar lá no paddock e a ver. Aqui a questão é: ali o volume é grande, mas a qualidade também é muita. Muito. É uma coisa que temos muita quantidade, Porsche 935, preparação Almeirães, preparação de outros preparadores extremamente conhecidos também, tem um bocadinho de tudo. Mas houve um carro que me deixou particularmente interessado e o Rafael, ele só viu aquilo o dia inteiro, que ele também foi. O Estamos a falar do Rafael Rafael da Alma Soares, Mecânica. Alma Mecânica, exatamente. Pronto. Foi lá que era um Lotus 19 com um V12 de um Ferrari.
tinham colocado aquilo, era um carro que correu, eu já não me lembro muito bem da história, mas aquilo foi um carro que correu em época. Uhum. Houve uma questão qualquer com o carro e alguém olhou para o fundo da oficina, tinha um V12 de um Ferrari lá e pensaram, Credo. vamos enfiar com este aqui dentro. O carro é fabuloso. Eu já andei a pesquisar um bocadinho mais para aquilo, ainda não consegui ver bem o background. Eles tinham lá o background de como é que, onde é que o carro correu, quem é que correu com eles. Eu não quero induzir ninguém em erro, mas eu acho que aquilo ainda passou para as mãos de Sterling Moss numa corrida qualquer. Antes do motor Ferrari. Depois, o carro acho que estava na América do Norte e alguém fez esse swap. E já está com esse swap há muitos anos. Pelo que eu consegui ver online, é um motor de 250 Testa Rosa que está lá. Ou seja, 3 litros, V12, Ferrari, Muito bem. aquela boa maneira de Belo unicórnio. inventar carros que os americanos têm para fazer aquelas corridas das pistas da Califórnia. E o carro estava fabuloso, estava com a pintura cravejada de cicatriz de batalha, mas naquele carro fica bem. Muito bem. Melhor, Depois faz dentro o de melhor de tudo dois mundos. Um Lotus com um tens o motor melhor dos dois Ferrari. mundos. Bruno. Tens isso, depois tens. Desculpa. Desculpa, tranquilo. Depois tinhas muita coisa da BMW, Batmobiles. Acho que nunca vi tantos juntos. E as corridas em si foram brilhantes. E uma coisa que acho que fizeram muito bem, que toda a gente gostou, foi o acesso às Exatamente. bancadas do lado de lá. Muito bom. E isso foi fabuloso. Sim, e as imagens que se viu dali eram brilhantes. Aquilo dá para ver uma grande extensão da pista. Fantástico. Finalmente. Finalmente. Bruno, conta-nos então também como é que foi aqui o teu ano até agora. Bem, bem, eu depois de vos ouvir, o meu ano foi Somos caseiro. bastante caseiro. Ahm, este ano está a ser para mim um ano de alguma mudança e de alguma necessidade de, de fazer outras coisas e de criar outros projetos, ah, porque o mercado de nicho não está naquele ponto, Está muito morno. ah, que, 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 que já esteve e em que eu fui muito feliz. Portanto, é preciso procurar outras coisas. E o lifestyle apareceu um bocadinho mais forte por essa necessidade. Portanto, eu acabei por este ano não ir ao Estoril Classics, onde vou desde a primeira edição. Não fui ao Caramulo, onde costumo ir sempre com um grupo bastante grande aqui de Lisboa, que nos juntamos e vamos sempre 10, 15, 20 carros a fazer um percurso diferente todos os anos. Mas fiz um evento muito interessante em junho, que foi o primeiro encontro nacional de E-Types, Jaguar E-Types. Não esperava que fosse algo daquela dimensão. Estiveram presentes 65 carros, que é uma excelente amostra para um país tão pequeno como nós. Ahm, e eu não fui simplesmente ao evento, eu criei o meu próprio evento. Ah, eu saí Fez dois a porta de dias casa, não é? antes Pois. eu saí 2 dias antes, eu demorei 10 horas a chegar ao Porto, Hum. e fiz mais de 1000 quilómetros num fim de semana, ah, de pura diversão e de puro revivalismo de viajar à moda antiga. Ah, num carro fabuloso, que é um E-Type série 1 4.2, que é foi uma oportunidade fantástica e que vai-me ficar marcada para sempre. Foi E realmente. que documentaste bastante bem, não é? E eu penso que Sim, sim, sim. podemos encontrar até um resumo disso no teu próprio site, não é? Penso que foi lá No meu, que vi os, no, no- que vi o os meu, apontamentos. o meu, sim, o meu site neste momento está desativado. Ok. Ahm, Se calhar no vamos ter a meu oportunidade de Instagram partilhar, está. vamos ter a oportunidade de partilhar a tua história de alguma maneira, porque de Sim, facto é isso. sim. Eu gosto dessa filosofia. Eu durante muito tempo, aliás, através da marca Motorvest já existia um pouco antes desta nova dinâmica, durante algum tempo
comercializei, como tu sabes, as luvas de condução que tu também comercializas. Uhum. Já deixei esse produto e deixei essa Uhum. área. Eh, Porque de facto há certos elementos que fazem parte desta dinâmica, não é? De Sim. viver os automóveis, e acho que eu, por força até daqui da profissão, não é? Quando vou guiar determinados modelos, eu penso um bocadinho o que é que eu vou vestir. Epá, A, tenho que es- a vestir es- alguma coisa a este- adequada a à máquina. estética, E a para tudo estética isso é nisto é muito muito giro. importante. Sem dúvida, É sem muito dúvida, sem importante. dúvida. A estética é muito importante. Eu também participei noutro evento este ano que foi completamente inesperado. Eu só, pá, 2 ou 3 dias antes do próprio evento é que decidi mesmo ir. Que foi um evento organizado pelo Sintra Clássicos, que Uhum. foi Excelentes. na base aérea de Sintra, e foi um dia só de Porsche. Ahm, eu tinha na altura comigo, tinha 3911, tinha dois Série F, um Série G e tinha um 928 GTS. E levei os carros todos, juntei uns amigos e levámos os carros todos para o evento. Um dia terrível de tempestade, chovia torrencialmente. E eu ia a caminho e ia a pensar: isto vai ser um evento fraquíssimo, não vai lá estar ninguém, vai ser. E quando cheguei a Sintra, fiquei rendido ao ver, eu não sei quantos carros estavam, mas estavam provavelmente perto de 200 Porsche. Ah, e foi E bem eu divididos, vi as fotos e bem, coisas bastante especiais. bem Num dia divididos por daqueles, não é? épocas, Exatamente, bem exatamente. divididos por épocas. Foi espetacular ver dois Carrera 27 RS ah, ah, debaixo de chuva torrencial. Sim, sim, sim. Não que os donos se preocupem muito com isso, porque por acaso conheço ambos e são pessoas que os carros são para ser usados, não Exatamente. interessa, é a filosofia a usar. Acabou por ser um dia muito engraçado, inesperado, mas muito engraçado e muito bem passado. É, é ah, um, com, é com... um, é um, um mérito, o facto desse evento acontecer debaixo de chuva e ainda assim reunir pessoas de todo o género e essa quantidade Uhum. de automóveis, é um mérito de uma coisa de uma construção É, fantástica que o é. Hugo, o Pedro Uhum. o resto da Sem malta do dúvida. Sintra Clássicos têm vindo a fazer, para não só porque eles são espetaculares, são muito simpáticos, são verdadeiros apaixonados. Estamos a falar de eventos em que não há Uhum. qualquer retorno, em que é uma coisa absolutamente orgânica, que Exato. já lhes custou algumas dores de cabeça por causa das pessoas às vezes não entenderem o espírito das coisas e quando há dores de crescimento, quando os eventos crescem muito, às vezes é muito difícil de gerir. Eles foram fantásticos, foram É. pacientes, acabaram por cair nesta modalidade que nos permite controlar um bocadinho mais a dinâmica e eu acho que é fantástico, é das coisas mais meritórias, mais Verdade. bem feitas que aconteceram no panorama dos automóveis de entusiasta nos últimos anos. Aquilo é muito bem gerido, pois é muito. Este formato atual permite-nos fazer mesmo uma certa curadoria, não só dos automóveis, mas das pessoas, e o ambiente é Uhum. fantástico e eles estão muito parabéns, o Hugo e o Pedro, fantástico trabalho. Provavelmente Verdade. vai continuar assim no futuro, sempre a ser um sucesso com as temáticas que eles escolheram. Uhum. Concordo. Pronto, além destes resumos das nossas vidas, falamos aqui um bocadinho do que temos feito e o que é que nos tem ocupado e de quem somos. Depois, temos aqui alguns temas que eu achei que era interessante nós debatermos ao longo desta nossa conversa. E houve um em particular que me ocorreu recentemente, ao receber um e-mail bizarro, um press release, e eu espero não ofender aqui ninguém, mas isto não está também a marca não está no nosso espectro infelizmente não está muito no nosso espectro enquanto entusiastas, ou pelo menos atualmente, com as gamas que possuem, que é um press release da Kia, que nos falou sobre uma coisa absolutamente fantástica. Eu tive que ler duas vezes no início, porque pensei que não estava a ler bem,
Mas, como se sabe, aqui já vai bastante avançada na eletrificação, e então o e-mail falava de um produto absolutamente fantástico que a Kia vai lançar, que é um perfume. É um perfume. E é um perfume para ajudar. O perfume vai ajudar, vocês não sabem, mas eu vou dizer, o perfume vai ajudar-vos, a todos vós aí em casa, entusiastas, a fazerem uma transição mais suave para os automóveis elétricos. E porquê? Porque este perfume Kia cheira, pelos vistos, a gasolina. Portanto, alguém no marketing acha que aquilo que nós gostamos nos automóveis é o cheiro a gasolina. É do cheiro a Portanto, gasolina. aquilo que mais nos fascina não é o resto da experiência sensorial, é o cheiro a gasolina. Portanto, se nós estivermos num Kia elétrico, mas cheirarmos a gasolina, nós vamos Vai sentir ser muito mais espetacular. felizes, muito mais realizados. A alternativa, para quem não quiser comprar o perfume, é ter um bidão de gasolina em casa, passam as mãozinhas por gasolina antes, entram no vosso carro elétrico e passam o dia muito mais felizes. E estava-me a pensar, e queria ouvir as vossas opiniões, tão mal entregue tem estado o marketing das marcas recentemente. Sobretudo neste período de transição, nós vemos coisas muito, muito atabalhoadas. Eu lembro de algumas conversas, de algumas frases, algumas coisas que vão saindo por aqui e por ali. Eu lembro-me, por exemplo, de ter ouvido um dos responsáveis máximos da Ford, aqui há 4 anos, fazer um grande evento onde reuniu representantes de vários países, reuniu a imprensa e ele disse qualquer coisa do género, a congratular-se que em breve a Ford teria a maior parte, em breve, no médio prazo, teria grande parte da sua frota a funcionar com condução autónoma. Ou pelo menos era isso em que eles acreditavam na altura. A gente sabe que hoje em dia, em meio ano, muda muita coisa. Provavelmente ele próprio já não acredita nisso. Mas na altura eu pensei, ora bem, a Ford, a Ford significa Forte, produção em massa, sim senhor. Uma transformação da indústria, e isso joga a favor em qualquer momento e qualquer transformação. Mas a Ford representa também triplo pódio em Le Mans. A Ford representa Campeonato do Mundo de Rallys. A Ford é a marca mais associada ao mundo dos rallys através do score em todas as suas conquistas. A Ford está bem no coração de qualquer entusiasta de automóveis, de qualquer pessoa que entenda os valores do automóvel. Quando a Ford transitar para algo que seja autónomo, ela está em concorrência com, sei lá, com a Fagor, com a Siemens, com quem quer que decida fazer um automóvel elétrico, porque a verdade é que qualquer marca que domine tecnologia e que tenha poder financeiro pode fazer um automóvel elétrico com razoável qualidade, como nós vemos hoje em dia, pode, os chineses e tudo mais. Neste contexto, em particular, é que eu acho que as marcas europeias se deviam agarrar ao marketing e entregá-las a pessoas que entendessem as filosofias, que Capazes. entendessem o que é que distingue, não é? Exatamente o que distingue. Eh, Eu não digo que sejam entusiastas, mas era preciso que as pessoas entendessem do automóvel. E eu encontro aqui uma quantidade de fenómenos estranhos que acontecem. Mas, O ó- que é que mas, ó- vocês mas, acham ó- do mas, ó, marketing Hugo, automóvel? Sim, sim. a fora aí está realmente campeando o mundo da parvoíce no marketing, digamos assim, porque o que fizeram com a nomenclatura Mustang e o que estão a fazer agora com a nomenclatura Capri. Capri quer dizer, é abominável. Eu ponho ao mesmo nível do que a Jaguar fez aqui há uns meses com aquela mudança de imagem para algo que nem consigo qualificar. Portanto, já não me espanta grande coisa da fora. Portanto, é, tenha Eu sido no estou, passado ou venha para o futuro, para mim, da fora já pode vir qualquer coisa, porque eu, não vejo grande. Sim, como entusiasta Ford, estou extremamente magoado com a Ford por vários motivos. Primeiro porque efetivamente falamos aqui no perfume da Kia, mas efetivamente a Ford em 2021 lançou um perfume, e o nome é logo para matar, era o perfume Mach-O, e que foi usado exatamente para lançar o Mustang Mach-E GT.
Pronto. Exatamente. A Ford começa com essa coisa do autónomo, de fazer o carro autónomo, e depois dá dois tiros no pé que eu considero gritantes. Pronto, eu sou proprietário de um Ford Focus, tenho muito orgulho do Ford Focus, acho que é um carro Brilhante. dinamicamente brilhante, é um carro que me deixa um sorriso no rosto ainda hoje quando o conduzo, passados 13 anos, e o que é facto é que vamos acabar com o Ford Focus, acabaram com o Fiesta, puseram o Puma, que era um cupézinho transformado num SUV, que efetivamente é competente. Portanto, aí o Puma mesmo assim mantém a competência, mas acabam com o Ford, depois com o Focus, lançam um Explorer, um elétrico, que custa quase 60 mil euros. Portanto, eu não sei, para o comum mortal europeu, que está com um poder de compra cada vez mais diminuído, não sei quem é que o vai comprar, e depois fazem a heresia, que é uma heresia completa, de lançar um Capri, que toda a gente que é entusiasta se lembra dos Capris RS, de Capris Axpeed, etc. E lançam um Capri que vira um SUV, ainda por cima um SUV mal feito e feio. Pronto. E portanto a fora, Sim, neste momento, exato. ou arrepia caminho, ou então, lá está, é o que o Hugo estava a dizer, vai ficar, vai estar ao nível de muitas marcas chinesas que estão acima deles em termos de tecnologia elétrica. Pronto. Eu acho que, infelizmente, aquela filosofia não importa se falam bem ou mal, desde que falem, imperou nesta escolha do Ford Capri, nomeadamente. É exatamente Porque isso. se eu até poderia entender um pouco a lógica no Mustang, porque era para transmitir uma imagem de força, uma imagem de que, atenção, este elétrico pode ser entusiasmante, e porque Mustang nos Estados Unidos é por si só uma marca, não é? Muito forte. E eu até poderia Exato. entender e perceber, ok, eles estão a tentar seduzir as pessoas por aqui e puxar os seus valores para perceber que um carro destes pode ser entusiasmante. E depois a estética do carro tinha ali algumas coisas que nos fazia, apesar de tudo, lembrar o Mustang. O Capri, nada que tenha absolutamente nada a ver. Nada. Aliás, o carro é Zero. perfeitamente infeliz. Parece uma volta da tropa, o carro é mesmo muito feio. Independentemente disso, eu ouvi justificações de que, e isto é real, ao usarem o nome Capri, eles poupam-se uma quantidade de despesas de registro de Sim. nomes, despesas e não só, o próprio Sim. trabalho de criação de uma marca que funcione em todos os mercados e tudo mais. A, No a entanto, Mitsubishi passou pelo mesmo. sim, sim, exato. Mas, no entanto, isto cria um grande problema que é este autêntico motim e todas as pessoas que ainda têm alguma empatia com o automóvel ficam profundamente ofendidas com isto, porque estamos a falar de uma coisa que era um símbolo de elegância, pronto, é um automóvel, apesar de tudo, de raiz popular, era a reconcretização de um sonho para muita gente e, portanto, está muito marcado na memória de todos. O meu pai teve comprou um novo na altura, portanto, tem que ter um modelo que para nós Era tinha o muito Mustang europeu. significado em casa, exatamente, e de repente faz-se isto. E depois também há quem argumente, porque se faz headlines, isto vai dar notícias, É isso. sai. É verdade. Mas é assim, é positivo ter um autêntico motim de pessoas a dizer coisas horríveis da fora e isto não se respeita a história. Não sei se isso acaba por muito ser menos. O que me faz mais confusão no Capri foi a forma como foi posto, que é o regresso do Capri. É isso. Aquilo não é Exato. regresso de coisa nenhuma. Aquilo não é regresso de coisa nenhuma. É o regresso de um novo. Portanto, é o Isto é regresso de um mesmo, nome. isto é mesmo aquela filosofia do falem mal, mas falem. E é que notas isto, é mesmo isso. Quando falaste da questão do perfume, foi exatamente isso. É um headline, é mais uma coisa qualquer É. que aquilo vai, aquilo é mais o cachê do aparecer das notícias sem gastar dinheiro em publicidade do que propriamente ter um produto que realmente vai ter alguma Mas, coisa de mas, interesse. por exemplo, que a Jaguar correu muitíssimo mal, não é? Mas aí o backlash foi completamente. Mas eu entendo. Eles aí fizeram, mas aquilo foi uma coisa que não lembra a ninguém. Uma marca das mais historiadas, com um catálogo fabuloso de automóveis que fez Com uma todos os seus imagem anos de históricos, prestígio, uma imagem de com... prestígio, e deitar isso pelo cano abaixo é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E eu aí entendo a revolta, e a revolta foi um bocadinho geral, porque nem se percebeu muito bem o que é que eles estavam a tentar vender.
Mas, Eu acho que ainda António, hoje em dia. aqui eu acho que há uma coisa que é, nós de facto podemos ter ficado revoltados, mas nós não compramos nenhum Jaguar. E se, tudo bem que também provavelmente eu não compro um carro novo desde há 20 e tal anos, mas se comprasse, e atenção que o mercado, os compradores de automóveis usados também são importantes para as marcas, porque isso é que vai definir um pouco o valor de mercado do carro no fim de ciclo, não é? O valor residual de um carro. Portanto, também é importante que as marcas cativem o segundo proprietário e o terceiro proprietário, porque isso vai definir o valor residual de um automóvel. Mas a verdade é que ninguém estava a comprar. Portanto, os valores tradicionais da Jaguar podiam não estar a resultar. Em todo o caso, há uma diferença muito grande entre voltar a fazer mais uma iteração de um XJ igual aos anteriores e fazer isto. Eu, aliás, tenho até uma opinião bastante. Escreveste um grande texto sobre isso. Obrigado. Sim, já partilhei um pouco estas ideias. Eu acho que o problema nunca esteve nos automóveis. Eu acho que, ok, eu vi ali aquele motor 4 cilindros muito mal. Muito mal, deu um monte de problemas à Jaguar. Mas se esquecermos isso, nós temos um XJ que eu acho que era um design absolutamente. O último XJ é um design irreverente, mas com muita categoria. E acho que é aquilo que simboliza o que devia ser um XJ. É um carro E o que carro, tem nada a ver com o era resto. muito bom. O carro é muito bom. E era muito bom. Eu guiei um Muito bom. XF, peguei um XF a gasóleo. Epá, e achei que não era uma carrinha, um XF 3006, e tal, tá bom? 3000. Na altura, Muito quando bom. aquilo saiu, epá, um carro era brilhante. Com certeza teria havido ali problemas de maturidade, não estava ao nível de um Mercedes, poderia não estar ao nível. Mas em termos dinâmicos achei que estava perfeitamente ao nível de um Dinamicamente BMW. era excelente. Era muito bom, muito bom. Um excelente chassi, que aliás não era novo sequer, aquele chassi, ainda era uma evolução do chassi do S-Type. Mas muito bom, com um design muito bom. Portanto, o problema não estava nos carros. O problema estava efetivamente nos valores residuais, na dificuldade da Uhum. Jaguar de conseguir meter-se no mercado das frotas, precisamente por causa dos valores residuais e por causa do valor de negociação das taxas. Portanto, havia aqui um problema de base para o negócio que, à dimensão da Jaguar, provavelmente hoje em dia é impossível de resolver, porque é um problema de escala. Mas o caminho da Jaguar seria assim: é verdade, eles têm que subir as margens de lucro, porque eles não podem entrar naquele mercado simples do série 3 não dá para se enganar. Mas eu não sei quem é que, tendo poder financeiro para comprar automóveis, vai comprar aquela coisa. Nem consigo perceber, que acho que apesar de tudo, há ali um classicismo exagerado no automóvel. Daquilo é feio, é quadrado, é novo, mas no fundo, o que é que nós temos ali? Um cupê com uma frente muito comprida e uma traseira curta. No fundo é exatamente, não me levem a mal, mas é o essencial da silhueta de um E-Type. Com um grande vazio lá na frente, que eu não faço a mínima ideia o que é que está naquela frente, não faz sentido ter aquela frente gigante, mas eu não consigo perceber muito bem o conceito, e não consigo perceber. Sim, Aquilo que foi apresentado faz-me lembrar aquele carro da Liga dos Cavalheiros Dos Cavalheiros Extraordinários, o carro do Extraordinários. do Capitão Nemo. Exatamente. Que afinal nem sequer é propriamente um indicador ou seja, terá ali pistas estilísticas do que vai ser o novo carro, mas pelos vistos vai ser um sedã, vai ser um carro 4 portas, bastante diferente daquilo, que vamos ver quem é que, infelizmente, o tempo tem vindo a provar que ninguém está muito disposto a pagar muito dinheiro com um automóvel elétrico. Eu diria que se calhar a única marca cujos valores se alinham mais ou menos com o silêncio terá sido se calhar o Rolls Spectre, que além de espetacular, fará algum sentido ali, mas a verdade é que este salto e o depender completamente de um automóvel elétrico do topo de gama de um momento para o outro significa encolher o negócio de uma maneira que eu não consigo perceber como é que haverá alguma sustentabilidade para aquilo. No entretanto, pelos vistos já se perdeu um CEO, já se perdeu ali parte da equipa e se calhar a estratégia vai mudar, como infelizmente então, andava aos papéis como infelizmente tem andado a Porsche, como pelos vistos também tem andado a Renault, que agora hoje já saiu a notícia que vai fazer marcha atrás no A110, porque afinal o A110 agora está a vender e já estão a pensar continuar o A110 a combustão, obviamente. Mas Claro. é um bocadinho isso. Ainda hoje eu recebi uma notícia de que a União Europeia vai começar a estudar os combustíveis sintéticos. Isto é uma coisa que dá para a começar. Isto é uma coisa que dá para anos. E podemos fazer praticamente um programa inteiro sobre isto. Mas aqui em relação isto é a ideia que se vende que nós não podemos tomar uma posição.
Porque há pessoas que podem ficar chateadas com essa posição. Por isso vamos ter que tomar uma posição aqui intermédia que vai acabar por chatear toda a gente. E não vai ter aqui nenhum Exatamente. upside. Isto, as marcas tinham uma filosofia, tinham um. Eu estou-me a lembrar um Posso- bocadinho da conversa, porque depois, quando estivemos a falar dos Citroëns BX, eu por acaso apareceu-me coisas do BX e eu estive a ver aquele lançamento fantástico que eles fizeram do BX a descer da Torre Eiffel. As pessoas compravam um Citroën antigamente, compravam um Renault, compravam um Ford. Hoje em dia, se tapas os símbolos, qual é que é a Não, diferença entre eles? são Tu ascéticos. sabes que Tu sabes É, que eu já trabalhei nas vendas de automóveis novos, recentes, não é? Seminovos. E essa questão do nome, se é Capri, eu não sei o que é, isso vai nos doer a nós. Mas a maioria das pessoas que entraram para comprar, olha que giro, não sabia que agora era um sim, SUV. eu acho, É um, boca- eu acho que se calhar sim, sim, grande parte do cliente não sabe sequer o que era um Ford Capri. é isso. sim, sim, sim. Eu estou mesmo a ver alguém a entrar no stand da Ford e o vendedor vender. Mas sabe, isto era um carro desportivo nos anos 70 e o pessoal vem todo contente embora com uma associação. É um bocado isso. Então, Eu, eu já vi isso, já vi colegas meus a vender Fiat 500, os 595 a falar nas glórias de competição dos antigos. Sim, Ou mas aí tu tens aí tens uma mentalidade comum. Tens uma mentalidade comum. O tipo que vai comprar um 595, independentemente daquilo ser o que é. Né? Mesmo eu até diria, mesmo se calhar um 500 elétrico. Esse passado pesa ali alguma coisa. O passado de um Capri, do novo Capri, não pesa coisa nenhuma. Acho que nunca vai pesar. Por muito que seja argumentado, ou por muito que se tente criar uma relação, por muito que eles queiram assumir uma relação, aquilo não acrescenta zero à venda de um automóvel novo. E eu acho que o grande problema das marcas hoje em dia, e tem-se visto com, viu-se no caso da Jaguar, vê-se muito por todas as marcas, que é, eles sabem que têm um património, e eles querem potenciar esse património, mas não fazem a mínima ideia como. E eu acho que isto tem muito a ver com o desligar das pessoas da cultura. da Da cultura, cultura. da cultura. Sim. E a falta de cultura automóvel das pessoas, porque há pessoas brilhantes no marketing. Eu trabalhei em marketing muitos anos, não acho que fosse um gênio do marketing, mas acho que é fundamental que nós juntemos à área de marketing que trabalhamos algum gosto pela área. Se nós tivermos algum gosto pela área, eu já trabalhei em marketing de produtos educativos, em que eu provavelmente não era brilhante, mas quando fui trabalhar para o off-road, para as motos, embora não seja provavelmente um utilizador tipo de motos e bicicletas, eu sabia do assunto, então o meu entusiasmo e a minha entrega é completamente diferente. Hoje trabalho marketing automóvel e aí sinto que estou à vontade, sinto que provavelmente haverá naturalmente pessoas mais capazes do que eu, mas nesta área eu sinto-me à vontade. E o problema é este: é fundamental que as marcas comecem a perceber que mais do que ter génios do marketing é preciso que essas pessoas tenham um mínimo de identificação com o produto. E se não houver um mínimo de identificação com o produto, nada vai correr bem. Nunca se vai encontrar o canal, porque a gente não vai perceber os hábitos das pessoas, onde é que elas Plenamente de estão, como acordo. é que elas pensam e a coisa nunca vai correr bem. É 100%. isto, Sem é dúvida. isto junta-se, isto cruza-se um bocadinho com o tema que nós, e que o António já falou que nós, já antecipou que nós íamos falar, que é um bocadinho uma coisa que eu gostava de saber a vossa opinião, que é o Generation Shift. E o que é que se chama o Generation Shift? Esta é uma expressão, porque nós não temos aqui uma tradução muito literal no português, e é aquilo que tem acontecido no mercado dos automóveis colecionáveis, que é, de repente, durante muitos anos, quando acontecia um grande leilão, nós sabíamos que, por definição, o automóvel mais caro do leilão ia ser um Ferrari dos anos 50 ou um Alfa Romeo dos anos 40, porque eram marcos na evolução tecnológica do automóvel, marcos na evolução do design, coisas muito limitadas em termos de produção, com muito poucos exemplares produzidos, e nós sabíamos que era sempre o auge do leilão eram aqueles automóveis. Hoje, e atribui-se isto a uma questão geracional, os automóveis que de repente são os mais caros do leilão são supercarros, às vezes com 0 km, com 15 km, com 100 km, com 200 km. Automóveis que, por brilhantes que sejam, por fascinantes que sejam, não têm história.
E muitos dizem, isto mudou porque o tempo avançou, porque as pessoas evoluíram, porque as pessoas são mais jovens, porque o interesse é outro, porque as pessoas não querem conduzir este tipo de automóveis. E eu tenho uma opinião muito particular em relação a este assunto e não acho que tenha que ser necessariamente assim. Mas eu até começo pelo António, que é provavelmente o mais novo de todos nós. António, tu achas que realmente é irreversível esta tendência, este generation shift, esta coisa de que os carros dos anos 50 vão cair a pico de valor e não há como travar isso? É uma tendência ou é algo que ainda vai mudar no médio prazo? Não acho. É assim, tem duas coisas. Que eu acho que tens vários fatores aqui a cozinhar, por assim dizer. Tipo, falta um termo melhor. Tens um fator demográfico, que é, infelizmente, as pessoas que realmente dão valor a esses carros, pá, estão a chegar ao fim da sua vida, as coleções estão a ficar para trás. Sim, mas isto aconteceu em Tens aqui todas as. Não é? Nós tivemos aqui um salto muito Sim, grande. Nós passamos de ter os carros do auge, os carros que mais sim, valor sim. tinham, ser 50, 60, 70, para de repente já nem são os dos anos 80, já saltamos para daí para a frente. É isso. É E isso. Eu isso, por aí e é que isso estou a é um dizer. fenómeno particular. Esse ir para a frente, honestamente, quem quer comprar um supercarro com 200 quilómetros não é para usar. Eu acho que tens muita. Por isso é que eu digo que tens vários fatores aqui. Tens a cultura de investimento por trás disto, que já ninguém vê os automóveis como um. Não é ninguém, vá. Já há muito mais gente no mundo dos automóveis que não vê os automóveis como uma coisa porreira que eu posso ter algum prazer com ter o carro, conduzi-lo, andar com ele. E se valorizou é um bónus. Hoje em dia já eu vê-se nos grupos que é, será que este carro vai valorizar? Ou aquela que eu adoro que é carro em constante valorização. Essa Há, expressão eu, há, 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 há muita gente que só compra carros a pensar na valorização que vão ter. e eu acho que isso é uma maneira muito errada de olhar para uma compra. Não é muito errada, é completamente errada. É aquela coisa. Eu se quero comprar um ativo que valorize, comprar ações ou ouro ou qualquer coisa assim. Um carro, nós temos aqui num cluster de fatores tem permitido isso acontecer. Tem. E introdução às redes sociais puxam muito mais para carros. Ninguém liga a carros velhos, entre aspas, a não ser alguns outliers. E depois, eu acho é que vais ter uma data de cut-off nisto. Porque eu acho que de 2004 para a frente, salvo as raras exceções, coisas que são tecnologicamente muito à frente do seu tempo, coisas que têm ali um nicho de mercado, que as pessoas têm uma comunidade à volta daquilo, isso vão ser os futuros clássicos. Eu não vejo a mesma pessoa, se calhar, olhar para um Golf 1695 como se olhava para um Carocha de 60 e tal ou 70 e tal. Aí tens um bocado este mundo. Isto está uma mistura muito grande neste mundo. Além do mais, eu acho que as pessoas começaram a se entrar a carros mais novos porque os antigos, como tiveram muito fora do alcance deles de muitos anos, perdeu-se o gosto e o interesse por esses carros. Não quer dizer que ele não volte, mas isso eu acho que tem que haver aqui uma correção e quase uma reeducação das pessoas para o que existiu antes. Porque eu costumo dizer na brincadeira que eu ando num carro com 30 anos, não é porque não tenho dinheiro para comprar o mais novo, é porque não tenho dinheiro para comprar o mais antigo. É um bocado, a minha filosofia é um bocado essa. Bruno, mas por exemplo, a chegar a Lisboa estiveram recentemente dois passeios, e não vou comentar o facto de serem dois passeios semelhantes em tempos curtos, num curto espaço de tempo, a Corrida dos Fundadores e o Figueira da Foz de Lisboa, que no fundo é a gênese também da Corrida dos Fundadores, Uhum. mas passaram por aí dois eventos por Lisboa e eu não sei se tu tiveste hipótese de cruzar com eles, mas eu o ano passado participei na Corrida dos Fundadores, espetacular, foi um evento muito chido. E participei com Minerva do Museu do Caramulo, no Uhum. 1920, uma experiência fantástica de que hei de falar. Um, e ali, curiosamente, a faixa etária não era nada elevada. Nós temos muitos jovens a participar em eventos de automóveis pré-guerra. E isto acontece um bocadinho pelo mundo todo. Eu, eu, Aliás, eu, até eu, eu existem por agora acaso, eventos. eu por acaso
Sim, sim. Epá, eventos, Eu desculpa, tenho, deixa-me só eu tenho uma. concluir. Eventos que Sim, sim. para automóveis pré-guerra em que os proprietários não podem ter mais de 30 anos, que eu acho uma ideia genial. Não será que isto, com este tipo de Engraçado. boost, podia contrariar esta tendência de Generation Eu, Shift? eu tenho uma opinião muito pessoal dos carros pré-guerra. Ahm, e, e fala-se muito, conheço muita gente que diz assim: é pá, os carros pré-guerra, os rodas de pau, perderam completamente o valor, ninguém tem interesse neles, são coisas que já não têm. Eu sempre achei que os carros pré-guerra têm um enorme interesse de mercado. O que aconteceu foi que ah, os carros mais recentes que os pré-guerra, os carros dos anos 50, 60, 70, ahm, por haver uma maior procura, porque epá, é inegável que os carros pré-guerra, as pessoas que se lembram deles a circular são pessoas, seriam pessoas de uma idade muito mais avançada. Ah, e o que aconteceu foi, os carros dos anos 50, 60 e 70 tiveram um boom de procura porque houve efetivamente uma mudança na economia mundial que permitiu que uma certa faixa etária tivesse acesso a dinheiro facilmente, ou fosse por trabalho, fosse por. Não interessa, mas era fácil terem acesso a dinheiro para realizar sonhos. Ahm, e se calhar o senhor de 60, 70 anos ah, já não era tão fácil, ou a mentalidade dele já não lhe permitia tanto. Portanto, os carros pré-guerra ficaram numa secção do mercado que não evoluiu a par das outras gerações seguintes. Mas eu acho que neste momento se está a inverter. Os carros pré-guerra estão a ter outra vez procura. E eu digo-te isto porque eu sonho muito em ter um carro pré-guerra, mas como sabes e do que tu me conheces, eu gosto de carros desportivos. Portanto, eu tenho que ter um pré-guerra desportivo. Ahm, e ando sempre em cima dos Austin 7 Ulster, ahm, todos os Rileys mais desportivos. Epá, ando sempre em cima e têm vindo a subir ahm, quase que de mês para mês. Sim, sim. Ah, há um ano e meio, comprava-se um Seven, e depois aqui o valor acaba por ser tão irrisório, comprava-se um Seven na Inglaterra por 7.000 libras. Exatamente. Exatamente. E do qual, E se já não quisesses, compras. fazias uma carroceria special e ficavas com Pronto. todos pobres E já, e feito já, ao já, mesmo. já não compras um Seven por 7.000 libras. Não, é verdade. Mas eu E se quiseres comprar um transformado em Ulster, já vais para as 30.000. Portanto, isto é, isto é uma grande diferença do que era há relativamente pouco tempo. Ahm, e o que eu vejo agora a cair são os carros dos anos 50, 60 e 70. São aqueles que eu vejo a cair a valorização do mercado. Eu acho que isto são tudo ciclos. E se calhar daqui a uns tempos voltamos a ter uma enorme procura de carros dos anos 50 e eh, eu acho que este mercado é muito pouco previsível. sim, Daí a minha escolha sempre ter sido, foi sempre muito eclética. Eu tanto tive carochas dos anos 50, como tive Clio's Williams, como tive Scores Cosworth, Porsche dos anos 80, Porsche dos anos 70, andar sempre numa variedade muito grande para permitir escolha. Ah, portanto, eu acho que
Sim, Estamos a passar uma fase muito difícil, mas em tudo, não é só nos automóveis. Claro. Mas, Quase todos os negócios sim, estão a sim, sofrer muito claro, com a atualidade claro, mundial. claro. Ahm, mas vejo a nível geracional, que era o que estávamos a falar, cada vez mais a malta jovem a ter interesse em carros mais antigos. Se calhar não tanto nos dos anos 60, 70, mas a ir mesmo mais para trás, a ir para os anos 40, para os anos 30, porque também estamos numa fase, numa altura, numa época, digamos assim, em que se fala muito do old money, Exatamente, das coisas, é verdade. e esses carros trazem esse glamour, portanto, há muita malta nova que está a Claro, ir atrás claro. disso pela moda, não tanto pelo gosto, pela máquina, mas sim Exato, pela moda exatamente. Pela e, estética, é pel, verdade. e pelo lifestyle que Exatamente, aquilo pode exatamente. representar para É verdade, eles. é verdade. Isso às vezes explica até porque é que determinados carros mantêm sempre o valor independentemente dos Claro, carros o daquela valor. Sim, época era perderem, porque, por sim, exemplo, sim. se nós falarmos de um E-Type, é de uma época de carros em que os carros estão a perder todo o valor, e o E-Type perdeu, mas o E-Type perdeu porque existem demasiados E-Types, portanto já há sempre Sim, a tendência normal, mas continua a sofrer muito menos com as quebras do que claro. sofre, por exemplo, sei lá, vamos pensar em qualquer outro modelo, se nós pensarmos num Ford de 1962, Uhum, naturalmente claro. quebra muito mais do que quebra um E-Type. Mas uma coisa que é curiosa e que para mim contraria um bocadinho o Generation Shift, e o João provavelmente consegue confirmar isto, que por exemplo foste ao ICE e a população que tu viste no ICE não eram idosos, o público não era cheio Não, de idosos. não. Havia população de todas as idades. Pronto. Obviamente que o ICE não pode ser também por nós visto como um evento, Um barómetro, claro. pronto, um barómetro, obviamente, mas havia gente de todas as idades. Havia, inclusivamente nos pré-guerra, também muitos jovens que se notavam que eram filhos e netos dos proprietários e que estavam entusiasmados com os carros e com as mecânicas mais mainstream, digamos assim, dos pré-guerra. Mas de facto isto da Generation Shift é assim um bocadinho, está a acontecer em várias coisas da nossa vida, mas eu acho que efetivamente hoje olha-se muito e falando nos leilões e dos supercarros, etc., olha-se muito para a potência, para as performances, para o carro mais rápido do 0 a 100, etc. Pronto. E eu gosto de olhar um bocadinho para a história do automóvel. E obviamente que começámos a história com os pioneiros, com os pré-guerras, etc. Agradeço muito a um grande amigo, ao Márcio Fernandinho, que me pôs um bocadinho o fofinho dos pré-guerra. De facto, E vai dar tenho aqui um aprendido abraço para o bastante lado. tenho aprendido bastante com ele, ainda me considero longe de ser um especialista em pré-guerra, mas estou um bocado com o Bruno. Se tivesse que ter um pré-guerra também tinha que ser assim uma coisinha desportiva. O meu pré-guerra de sonho é o Alfa Romeo 8C, mas pronto, infelizmente isso são outros O, 500. o, Mas o meu, o, efetivamente meu, aquilo o meu é um que Bugatti eu noto é 35, que, pronto. pronto, Pronto. aquilo que eu noto é que temos, pronto, está-se a perder um bocadinho da história e um dos meus grandes objetivos enquanto alguém que gosta de carros e que fala de carros aos amigos, etc., é que a história não se perca, que determinadas coisas não sejam perdidas e acima de tudo também ver que as marcas não percam muito da sua identidade. Falámos há pouco, por exemplo, gostei muito quando a Renault lançou o Twingo, agora é o futuro Twingo, o Renault 5, a 4L já não gostei tanto, pronto, mas Sim. percebo a tentativa deles irem buscar boas referências. Mas quero trazer aqui uma marca que tenho um carinho especial por ela e acho que tem mantido a identidade e tem estado um bocadinho à margem deste Generation Shift, também porque continua a oferecer produtos para todas as pessoas e não a impor uma tecnologia como as fabricantes europeias têm feito, que é impor um bocadinho, impor o elétrico a todo o custo. Pá, nada contra o elétrico, hoje em dia temos de ter cuidado quando falamos, porque
Não dizem logo que somos anti-elétricos. Não, nada contra. Acho que para a cidade, quem me dera a mim ter poder de compra para poder ter um elétrico para andar na cidade. Era aí que eu É gostava de ter ótimo, um elétrico. exatamente. Agora, uma marca que eu tenho um carinho muito especial e que respeito muito é a Toyota. Porque efetivamente tem batido e batalhado com todas as tecnologias, com o hidrogénio, com o elétrico, com o híbrido, e de facto é isso. Precisávamos de mais Toyotas para o mercado automóvel. Completamente. Eu acho que esta dinâmica do Generation Shift é, é real, quer dizer, está a acontecer, mas eu acho que quando as pessoas dizem, pá, estes carros morreram, eu até os comerciantes, pá, que vivem este meio há muito tempo, dizem, pá, estes carros morreram, acabou. Não, não, eles morreram agora. E esses carros podem não estar em alta neste momento, mas vão estar em algum momento por alguma razão e por uma questão de tendência. Eu acho que há aqui várias coisas que explicam este fenómeno, que os leilões depois acabam por influenciar um bocadinho aquilo que nós esperamos do mercado. E às vezes essa não é a realidade depois do nosso dia a dia. Quando se diz, os Grande automóveis. parte do problema, Diz-nos. grande parte do problema é que o mercado está 3 degraus acima em valor ao que é a realidade da coisa. Exatamente, exatamente. Ah, E a tendência é que a gente já sabe que o mercado faz um pico, não é? Como fez recentemente na altura do Covid, faz um pico muito grande. Depois, quando cai, já nunca cai para este patamar, não é? Para o patamar em que estava. E depois cai e segue em linha reta durante algum tempo. E depois, quando volta a subir, vai-se para um outro patamar. Quando cai, já não cai para o patamar anterior. Portanto, isso é uma tendência absolutamente normal. E depois que se cruza, infelizmente, com o facto de os entusiastas de hoje em dia não terem o orçamento que os nossos pais tinham para comprar brinquedos. Portanto, automaticamente, isso tem aqui alguma influência. E, naturalmente, se um automóvel os automóveis interessantes dos anos 60 e 70 estão muito caros, não podemos estar à espera que alguém com 30 anos os vá comprar. Exceto em algumas circunstâncias e que eu acho exato. que fazem parte deste Generation Shift. Por exemplo, uma das razões que há tempos ouvi alguém dizer, até penso que foi um grande especialista americano que ele dizia, como é que falava-se um bocadinho sobre isto, como é que se explica que um automóvel um automóvel sem história. Vamos pegar um exemplo que eu acho que está mais abusado, que é os Bugattis. Os Bugattis viram e encheram um automóvel absolutamente fantástico, mas todos são série especial. Não é? Há série especial, mas uma com 10, outra com 20, outra com 30, outra com 2, outra mais 5. É tudo mesmo um carro com cores diferentes e equipamentos diferentes. É sempre a mesma Até coisa. há uns que é só um. Depois, exatamente, depois mexe-se um bocadinho na eletrónica, depois mais 50 cavalos e mais 100. Nunca são 50, a linha é logo, mais 150. Mas a verdade é que se vai criando esses automóveis começam a não ser assim tão especiais nessa perspectiva e vão a um leilão e vemos alguém dar 4 milhões por um Chirão de uma série qualquer especial e ao mesmo tempo por 2 milhões vende-se um 166 mil em milha que competiu nas mil em milha com um tipo que se calhar até era destacado e não sei como é que se consegue justificar que as pessoas metam o dinheiro num automóvel daqueles e não se metam num automóvel com história que para nós tem um significado muito especial. Isto aqui é uma questão. Deixa-me só terminar aqui este raciocínio. A verdade é que o que dizia essa pessoa que eu ouvi e que faz muito sentido é como é que se justifica que um automóvel destes saia do fabricante a 1,5 milhão, vá lá e de repente chega ali a um leilão, meses a seguir vale 4 milhões. E ele dizia uma coisa interessante que é, a partir do momento em que há uns anos se começou a meter nos leilões, pela primeira vez, automóveis seminovos, porque eram automóveis especiais, e a introduzi-los na dinâmica dos clássicos, e atenção que eu não discuto, ao contrário de muita gente, isto é um tema que dará pano para banhas no futuro, e é se aquilo é um clássico ou não. Para mim é óbvio que o Veyron, o Chirão é um clássico por tudo aquilo que ele significa tecnologicamente e pela sua realidade, exclusividade. É um clássico à nascença, mas como é que se justifica que aquilo de repente valha o dobro de um automóvel com história e valha 3 vezes mais do que quando saiu da fábrica? E ele dizia, a partir do momento que nós o metemos no meio de um leilão de automóveis muito, muito, muito especiais, as pessoas partem do princípio que, então, este carro tem estatuto. Então é suposto pagarmos por isto. E as pessoas que compram esses automóveis não têm necessariamente a mesma cultura automóvel que aqueles que tradicionalmente iam aos leilões. E aqui cruza-se com outro pormenor, que é, antigamente, as pessoas que iam aos leilões e compravam automóveis e colecionavam automóveis, começavam as suas coleções, se calhar, aos 40 e muitos, 50 anos, que era quando
a sua vida atingia um patamar interessante, porque vinham, no fundo, de atividades tradicionais, podiam ser a construção, podiam ser as finanças, em que temos que fazer uma curva ascendente necessariamente lenta, porque se construímos um negócio, o negócio demora a crescer, porque se estamos numa carreira competitiva, demoramos a ascender no patamar. Hoje, com as tecnologias, temos uma realidade um pouco diferente. Temos alguém que, se for genial, pode ficar de repente milionário aos 20 e tal anos, e é esse o tipo de comprador que Ou, hoje em dia vai comprar ou, automóveis, e isso ou, faz com que haja aqui ou, um salto muito grande. tens até uma série de bilionários neste mundo que nem sequer são geniais em nada. Foram geniais a Sim. comprar criptomoeda. Por exemplo. É isso. Portanto, a tecnologia fez com que os ricos ficassem ricos mais cedo. Não é? Também não É? sabemos se essa riqueza vai durar em grande parte dos casos, mas a realidade é que há uma grande camada muito jovem da população Com que, muito por dinheiro. dominar determinadas ferramentas, hoje em dia têm um poder de compra muito grande, e esses, em grande parte, são muitos dos colecionadores que hoje em dia vão aos leilões. E agora, neste leilão que houve ali que houve na Baviera, aconteceu isso, quer dizer, grande parte do público, e isso eram pessoas que lá estiveram, grande parte do público era muito jovem, e isso explica também alguns preços absolutamente excessivos e relativamente descabidos que aconteceram, alguns resultados que contrariam completamente a tendência que tem sido o mercado. Tivemos automóveis Também relativamente comuns a preços incríveis. pelo que eu percebi nesse leilão, havia grande peso de uma marca Sim, o que, BMW, muito cu- bastante especial. cujo os jovens têm grande Sim, familiaridade com. sim. Eu acho que Ah, os BMW M são os Porsche do momento. pronto, é. E Ah, talvez porque a marca também fomenta isso, e muito bem, não é? A sim, M é sim, cada sim, vez sim. mais, os automóveis M têm cada vez mais peso no negócio da BMW. Muito bem, muito Mas bem. tu, É tu aqui verdade. tens um bocadinho, tens aí o fator das redes sociais, que é aquela coisa, pá, é o carro que toda a gente tem, ou seja, tu só estás lá se tiveres isto, se tiveres aquilo. E, e acaba com a questão dos algoritmos, tu acabas por afunilar sempre para a mesma coisa. Sim. Infelizmente tens um bocado isso, e depois já está. Isto vai-te um bocadinho daquilo que eu disse há um bocado, que é a reeducar, ou seja, as pessoas vão só começar a perceber quando se reeducarem acerca do que está para trás. Porque Sim, muitos e deles aí, não conhecem. aí há um papel muito importante que os clubes também têm que ter. Que eu acho que seccionar, portanto, é este fenómeno que aconteceu com os pré-guerras, de repente começa a haver muitos eventos de pré-guerras, e começa a haver gente nova a interessar-se por pré-guerras, e o mercado dos pré-guerras está saudável neste momento. E, da mesma forma, se calhar era necessário, por exemplo, um automóvel que se qualifique com a idade para as 1000 milhas, um carro anos 50, né? Se estiver naquele intervalo de anos, vale muito dinheiro, porque aquele evento é fantástico e limita até 57, se não me engano. Portanto, se nós tivéssemos mais eventos interessantes, seccionados por idades, porque os eventos da molhada às vezes não agradam a ninguém, eu acho que são muito importantes, mas os eventos da molhada às vezes perde-se um bocadinho, porque é muito importante dentro deste nicho, que é cada vez maior, que isto é outra coisa que eu acho, o nicho está cada vez maior, cada vez mais pessoas, ao contrário do que as pessoas tendem a dizer, eu acho que é o contrário, cada vez há mais pessoas a interessar-se e a conhecer, porque com os videojogos, porque a Fórmula 1 neste momento é um fenómeno de grande popularidade, isto traz novos entusiastas, podem não ter uma cultura automóvel tão profunda, mas a cultura hoje em dia é mais acessível, porque, através da internet adquires conhecimento com muita facilidade. Portanto, o mercado é grande, o público é grande, mas tu só podes gostar daquilo que conheces. E se tu nunca tiveres um contacto com um automóvel dos anos 50, tu vais gostar só dos automóveis dos anos 70. É fácil para nós dizer eu gosto, quero guiar um 240Z, eu quero guiar um GTA, ou quero guiar um 750 GTV. Mas quando pela primeira vez nos põem ao volante de um automóvel dos anos 50, que é um salto muito grande, dos 50 para os 60, e que aquilo é um automóvel que funciona, mas que ao mesmo tempo tem uma quantidade de implicações e de necessitamos das nossas capacidades serem muito mais cuidadas, porque o carro não vai travar da mesma maneira, curva com mais esforço, a caixa Tem com a individual curva vai de ser... aprendizagem diferente. Quando começamos e quando dominamos o primeiro, então depois queremos é aquilo. Aquilo entusiasma-me. E eu tanto me fascino por guiar sei lá, na sexta-feira, por exemplo, guiei
M2 Competition e achei tudo fantástico, avassalador e gosto daquilo e não sou minimamente snob dizer assim, mas carros novos isto é de PlayStation, não. Pá, eu não sei, eu não guio o suficiente para aquilo. E ao mesmo tempo, se me derem pré-guerra para fazer a corrida dos fundadores, em que para meter a velocidade tem que ajudar com o joelho na alavanca, então o meu entusiasmo é o mesmo. Portanto, eu gosto de tudo, mas gosto de tudo porque contactei com tudo. Até guiar o meu primeiro pré-guerra, ou até digo mais, até ver as primeiras corridas na Boa Vista com automóveis pré-guerra, eu nunca tinha despertado o meu interesse pela pré-guerra. Tinha a mesma visão um bocadinho redutora que a maior parte das pessoas da minha geração tem. Ah, são umas rodinhas de pau e não sei o que, isso não tem interesse. E quando nós começamos a Eu, contactar com aquilo, de repente, primeiro gostamos de Bugatti G8, depois gostamos de Bugattis de 8 cilindros, depois começamos a gostar de Alfa Romeo de 8 cilindros, depois de repente começamos a gostar de um Seven Voazar. Ulster com um motor pequenininho e de repente gostamos um bocadinho de tudo. E é assim mesmo que as coisas funcionam, só que é preciso. Aqui também há uma função dos clubes e aliás que os clubes têm evoluído muito nesse aspecto. O CPA é um exemplo disso, tem eventos só dedicados a jovens, eventos só de pré-guerras, eventos seccionados. Eu acho que é fundamental, mesmo para eventos clubes e para eventos profissionais, que se faça eventos fechados em determinadas épocas, 50, 60, por exemplo, para que esse mercado não morra, para que se gere interesse, porque depois aquele tipo que vai aos eventos todos, mas que de repente vê que não tem nenhum carro para aquela janela, vai mesmo comprar um carro para aquela janela da oportunidade para poder participar ali naquele evento. Acho que isto é tudo contornável e depois há outro fenómeno aqui que eu acho que vai contribuir para que este Generation Shift que se dilua, que é a partir do momento que a indústria já não alimenta o mercado dos entusiastas, porque vai deixar de haver automóveis de entusiastas. Nós hoje ainda conseguimos comprar um Exato. MX-5 como o do João, que é um MX-5 recente, ainda conseguimos comprar essas coisas, mas isso vai deixar de existir. Muito em breve não há automóveis Sim. acessíveis e um comum mortal possa comprar que sejam automóveis divertidos. Portanto, a partir do momento que isso deixa de existir, não vai deixar de existir entusiastas, os entusiastas vão ter que olhar para trás e vão ter que começar a rapar o taxa. Deixa lá ver o que é que eu consigo comprar aqui de uma época porreira, dos anos, se calhar vão comprar dos anos 80 e depois começam a recuar. Portanto, as pessoas vão necessariamente começar a olhar para trás. E eu acho que há aqui um trabalho de Eu, comunicação também a ser eu, feito eu nesse acho, sentido. eu acho que tudo se resume, efetivamente, a cultura e educação. Ah, eh, eu lembro-me, tudo bem, eu tinha um awareness diferente, porque o meu pai era tão petrolhead quanto eu sou, portanto, ah, tudo o que fosse relacionado com automóveis lá em casa consumia-se. Mas eu lembro-me de haver na RTP2, que foi gravado pelo meu pai em VHS e revisto por mim algumas dezenas de vezes. Havia documentários sobre automóveis, sobre a história do automóvel. O meu gosto pelos pré-guerras vem por causa desse documentário, porque há um episódio inteiro só sobre a história do Bugatti ter enterrado os carros no pátio da fábrica para que não. E mais tarde, quando a guerra acabou, voltar a montá-los. Portanto, essas histórias, ah, esses programas, as revistas eram muito importantes. Sim, E não havia só uma, havia várias. Lá em casa consumiam-se revistas francesas, revistas inglesas, revistas americanas, até revistas alemãs. Ninguém lá em casa sabia alemão, a não ser a minha mãe, mas compravam-se revistas alemãs. Lembro-me de uma em particular, que era a Rally Racing, sim. que era uma Tem um revista exemplar. espetacular, Exemplar. espetacular. Ahm, e hoje há internet, é verdade, há muita coisa na internet, mas tens que ir procurar. Não, e eu aqui Anti, concordo com o que o anti, António anti, diz. o, A o, grande o, parte do o que eu problema é que tu vi, és encaminhado por uma determinada geração de funil. automóvel. É um Porque depois o algoritmo que o algoritmo vai-te vai. empurrar para ali e não te vai mostrar. Tem, Vai-te mostrar exatamente, ou determinadas gerações ou determinados modelos dentro de cada geração, porque depois não te vai aparecer um vídeo naturalmente de um, de um Ford Taunus, não é? Também agora estou aí um bocado. tens um Mas exemplo. não vai aparecer de um Ford Taunus, mas não te vai aparecer de um 124 Special T, vai-te aparecer, se calhar de um Giulia TI já te aparece, porque já é um carro
ninguém cai ali nos cânones estéticos que a malta jovem, por defeito, Epá, gosta, e depois aquilo sim, tem um efeito de ampliação. E mas, de facto, é preciso ter um bocadinho mais de só. Lá está. sim, O grande milagre das revistas é que tu eras obrigado a mas contactar com tudo. isto, e ao pensarmos na questão das redes sociais e do que nos é apresentado pelas redes sociais, estamos a reduzir a internet àquele bocadinho. Porque lá está, se tu procurares, tu encontras informação sobre tudo. Tudo. Coisas boas. Mas tens é que ter o conhecimento de que aquilo existe para procurares, porque senão tu Pois, nunca claro. vais saber que aquilo existe. Escalar um canto escuro E da internet. era o que as revistas tinham, era o que os documentários na televisão tinham. Porque nós, quer dizer, nós tínhamos 2 canais, não é? Exatamente. Mas é muito isso. Se querias ver televisão, tu vias tudo. Fosse do teu interesse Ias ou escolher. não, tu vias Se que não tudo. TV rural, mas a TV rural. Mas é muito isso que Hoje, o Bruno está a dizer. hoje não, a informação está de tal forma dispersa que já ninguém te aponta Coisa ou boa. te vai buscar algo que tu não conheças. Vão-te mostrar aquilo para que tu estás formatado já. Verdade. Ahm, Muito isso. portanto, epá, acaba por ser difícil, ahm, sem esses eventos de que falaste, apresentar, por exemplo, carros para a guerra a malta nova. Verdade. Acho que acaba por ser tudo uma questão efetivamente, sem qualquer intenção de snobismo nisto, um pouco de cultura automóvel, e a cultura automóvel às vezes faz-se muito É, acidentalmente. Quando nós compramos uma revista inglesa, nós podíamos estar a ler sobre aquele modelo que nós gostamos do E-Type, não sei, mas a seguir tínhamos uma coisa sobre, sei lá, um Rockdale, uma exato. coisa qualquer esquisita, inglesa, e aquilo ficava. E nós, de repente, interessávamos ali por uma coisa que, à partida, E, achávamos que não tinha e, piada e, nenhuma, e vimos depois, uma e depois, fotografia gira, até e- lemos, e é assim que se cria um alargamento do nosso foco de interesse. e depois havia uma revista bastante conhecida que era, portanto, era para nós o que é hoje o YouTube, que era a Cars and Conversions, Exato. porque É, tá bem. ensinava-nos a modificar o carro, a mexer aqui, a ir ali. Era o nosso YouTube, né? Porque uh, Mas mesmo no é, YouTube tem muita coisa caricata, porque todos nós nos lembramos do fenómeno da Petroichas. Aquilo começou, apareceu com alta qualidade, muita variedade, e depois no fim eles já tiveram que afunilar completamente, porque senão é, o modelo de negócio não era sustentável. Porque é um bocadinho isso. É como o Bruno diz, a informação existe, é preciso é procurá-la. Mas também se não soubermos que alguma coisa existe, nós não vamos procurar a informação. Vamos Ou exatamente. procurar. seja, ah, quando estás a fazer alguma coisa desse género, tens que apanhar. Opa, é um bocadinho como eles dizem que se faz a política nos Estados Unidos. Quando queres mesmo passar uma lei, enfias no meio de outro pacote de leis que sabes que vai ser passado. Não é numa coisa, Verdade. não é no meio das Verdade. coisas, não é dar Verdade. diretamente as coisas. E aí é um bocado, aí começa a ser um bocado Eu difícil. imagino, pegando aqui num bom exemplo que mete aqui o nosso amigo, eh, que é quantas pessoas não ficaram a conhecer a Wartburg graças a ti? Porque a partir do momento que os Wartburg apareceram no Classic Driver, eu imagino que o público-alvo do Classic Driver nunca na vida tinha ouvido falar nos Wartburg, e de repente o Bruno conseguiu pôr lá 4 exemplares em carrocerias diferentes que eu nem sabia Pois, que existiam. pu- Eu próprio não sabia que existiam pus a todas gama aquelas carrocerias, completa. e muito menos em Portugal. E é assim que as coisas acontecem. Quer dizer, aquilo despertou provavelmente o interesse de pessoas que nunca sequer tinham olhado para uma coisa daquelas, e de repente vem aquela caixinha ali, aqueles caixotinhos, e dizem, mas o que é isto? E vão ler. E é assim que se expande a É. cultura, mas aí lá está, é preciso dar à boca, porque se não se der à boca as coisas não acontecem. E falando um bocadinho desta, ainda para encerrar, porque nós começamos sempre a achar que vamos estar aqui com uma horinha, e de repente, quando estamos, já passamos o tempo num jogo de futebol mais prolongamento e penaltis. De maneira que, mas pronto, nesta primeira edição vamos dar largas, porque também estávamos com vontade.
Mas eu pego neste tema da cultura automóvel e que se cruza um bocadinho a cultura automóvel também aqui com este fenómeno que nós falamos dos anúncios dos automóveis e como as pessoas dizem e se exprimem e falam também das coisas, que é uma expressão que eu gostava que vocês discutissem, que todos vós dissessem um bocadinho o que é que vocês entendem disto e que piada é que vocês veem nisto. Que me irrita profundamente, que é quando as pessoas falam sobre um automóvel que aparece numa fotografia, que aparece em qualquer lado, que aparece um anúncio, que pode estar verdadeiramente assassinado e a expressão é, não interessa, está ao gosto do dono. Mas quando os automóveis antigos, em alguma determinada forma, até escasseiam, eh, todos nós, há mais gente a querer do que a encontrar automóveis em condições. O que é que vocês acham desta filosofia do ao gosto do dono e no simples uso Ah. dessa expressão? O meu pai tinha uma expressão que usava muito e que eu também uso, que é até para ser automóvel é preciso ter sorte. Epá, eu não, como é óbvio, cada um faz o que quer com a sua propriedade. Isso é indiscutível. Ah, ah, mas eu não consigo não exprimir o meu desagrado quando vejo um Score MK1 com aileron de fibra montado na traseira e umas jantes dos anos 90 montadas. Pá, não consigo. Não, eu digo logo, epá, Provavelmente com uma pinturinha isso, metalizada para. porque não? Porque não? João, um pneuzinho de faixa branca no teu MX5, o que é que achas? É assim, eu aqui sou obviamente, nos dias de hoje, o respeito e a tolerância perdem-se um bocadinho. Obviamente respeito quem tenha o carro como quer, como assim entender. Agora acho que há critérios, dependendo da idade do automóvel, que têm que ser mantidos e para preservar a originalidade de um automóvel, obviamente que não faz sentido eu ver uma jante que não é da época. Estou-me a lembrar, por exemplo, eu sou, pronto, estávamos a ouvir-vos falar, ainda me considero um jovem, tenho 35 anos, e portanto, ouvi-vos falar de comprar carros dos anos 50, 60, 70. Foi ali uma altura da minha vida, não sei se bem, se mal, não pensei em investimento, mas resolvi comprar um carro que ainda estou a batalhar para pôr em condições, que é um Lancia Fulvia Coupé. Apaixonei-me pelo carro, pela mecânica evoluída que tinha, e obviamente que, como era um carro de rallies, não me faz a mim impressão que, por exemplo, eu não lhe ponho aos para-choques, ponho aquelas tampinhas nos para-choques, mas guardando obviamente os para-choques originais. Agora, quando vejo, por exemplo, alguns Lancias Fulvias com jantes BWA, que, pronto, são uma praga que muitos de nós sabemos que existe, São, são vírus do mundo dos automóveis cêntricos. faz-me alguma confusão, bem como faz confusão ver alguns automóveis que tinham um tipo de estofos ou um tipo de interiores, com interiores completamente adulterados, ehm, e pronto, obviamente, respeito, volto a dizer, mas é assim um bocadinho, acho que lá está, temos que respeitar a história do automóvel e os momentos em que as coisas existiram, sejam eles dos anos 50, 60, 70, 80, 90, etc. O meu pai tinha uma António, frase curiosa. Eu não- O Bruno, peço desculpa só dizer, o Bruno estava a falar na frase do pai. Eu também sou filho de um Petroled e ele já não está entre nós, mas certamente que muito do que aprendi lhe devo a ele e as revistas, as miniaturas, tudo aquilo que tenho. E o meu pai dizia uma coisa muito interessante que era: "Ó filho, epá, andaram aqui não sei quantos gajos, não sei quantos engenheiros a mexer, a desenhar o carro, a fazer isto tudo, e depois vêm três ou quatro gajos curiosos e dizem que isto não é assim e etc. E é um bocadinho assim também, que se veja algumas alterações que vejo por aí. eu não É um tenho, bocadinho eu não aquela tenho, coisa.
Fala, Força, fala. força. Não, à vontade. Não, Mas não tem. era só para reforçar algo que o João disse. Eu não tenho problemas nenhuns em carros com as chamadas alterações de época. Faz todo N- sentido. Nada. Ah, e acho que há, inclusivamente, coisas curiosíssimas das alterações de época. Ah, e que só tornam o carro, eventualmente, mais único. E às vezes até bastante interessante. O que eu nunca gostei é da tentativa de modernizar um carro de outra época. Até mesmo com a história das matrículas. Onde se lembrar, quando as matrículas passaram de ser pretas para brancas, podia-se pôr toda para trás, podiam ser todas brancas. E então houve a Renault 5 de 1980 a levar a matrícula branca porque era mais moderno. E assim é que era. Pá, epá, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua era, e, e- e normalmente misturar as eras não funciona bem com nada. Portanto, carros alterados, não tenho nada contra, desde que as alterações sejam da época. Como é óbvio, nos anos 90, fibrar os carros era uma alteração da época. E eu essa já não consigo aprovar, lamento. Tens que pôr Mas aí um pronto, asterisco dentro do bom gosto e do bom senso. exatamente. Mas é um bocadinho, a minha ideia vai muito encontrar a vossa. Eu até ia um bocadinho mais longe em relação ao carros, mas já entro por aí. Eu só me chateio duas vezes. É quando me ofende as retinas e quando a pessoa está a vender o carro, como tu começaste com esta parte do anúncio, e acha que nós temos que pagar para a criatividade duvidosa dele. É que se, é que se um carro está todo martelado com kits, body kits do AliExpress, eu depois vou ter que gastar dinheiro pelo direito. Ou seja, automaticamente perdeu o valor. Mas não, mandei vir isto, mandei meter isto, mandei pôr, pus este punho cromado onde tinha uma alavanca em pele, perfeitamente adequada. É esse tipo de coisa. É assim, eu sou a favor das alterações da época. Eu gosto de carros alterados dentro. Eu nem digo tanto não meter material moderno. Eu digo tem que manter dentro do espírito do carro. Ou seja, o carro tem que olhar para ele e não ver ali nada que salte fora do que é o espírito do carro. Ou seja, há pequenas alterações que às vezes se fazem que por exemplo, eu adoro, é uma alteração da época, mas se calhar até foi cometido ao exagero. Eu adoro ver os Fords com os para-choques cortados. Uhum. Se eles tiverem assim um setup mais esportivo, acho que fica muito bem no carro, os para-choques cortados. Claro. Agora, não os devia passar para plástico. Que é um bocadinho essa a questão. A linha é tenue, às vezes. Sim. Mas, por exemplo, eu estou a mexer agora no meu 33, ele não vai ficar original. Certo. Vai ficar, se calhar, um bocadinho bem diferente do original. Mas a carcaça em si, vais olhar para ele, é um 33. Claro. Só que depois vais ter ali umas coisinhas. Eu gosto dos carros que estão assim. Eu ainda há pouco tempo vi um Golf GTI. Tu olhaste para ele e tu começas a olhar para o carro e foi, este GTI está bonito, mas qualquer coisa não estava a ter certo. E tu depois começas a ver, opá, pois, ele está com os recaros, está com o padrão original, mas nos recaros. Depois, está mais rebaixado, está com as jantes iguais às originais, mas maiores. Abres o capô, pronto, está tudo artilhado por dentro, mas tu olhas para aquilo e parece da origem. E o que eu gosto mesmo, e acho que a linha é tenue, é nesse tipo de trabalho. E o problema é que o equilíbrio, Sim, quando se está a mexer sim, nisso, é uma coisa que não existe. é verdade. O E acho que pessoal. também depende muito do facto das referências que as pessoas têm. Porque, por exemplo, eu acho que o sinal, o meio mais, onde isso mais se nota, acho que não estarei a exagerar se disser que é no mundo dos mini. No mundo dos mini, toda a gente tenta fazer uma personalização. Eu acho que há cada vez, se calhar, menos mini que não sejam personalizados. E às vezes as pessoas até tentam ir num sentido de dizer, epá, eu vou-te dar o meu carrinho mais racing. Só que depois não acertam na época. Não é? Depois fazem uma personalização e uma atualização com qualquer coisa que Depois o metem Mini gente durou. 13. Exatamente, é que o Mini durou
décadas, não é? E então, de repente, o carro, que era um carro giro, se calhar era um Mark II, leva com uma jante gigante com aba e acabou. Matou o carro. Aquilo faz parte de algum Mini, se calhar faz, do Mini dos anos 90, havia alguns 1300 que já saíam assim. O problema é, esta linha divide-se muito, efetivamente, por uma questão de Entendo. cultura automóvel. E as pessoas têm que ser, vá lá, isto tem que ser, isto parece feio dizer, mas é assim, aprender nunca fez mal a ninguém. Eu, E se eu, as sou, pessoas eu, eu, aprenderem, sim, sim. eu sou completamente fã de tudo o que sejam. Epá, e posso abrir já aqui assim um bocadinho. Eu estou a terminar um 3S Uhum. que comprei muito feinho, foi adquirido muito feinho, com umas jantes dos anos 90 montadas, com ah, tubos azuis, os tubos de Oh, água eram azuis, essas coisas todas. Pronto. E neste momento, ah, se calhar não sei se vocês sabem o que era, mas correram em Portugal, no Rally de Portugal, uns Datsuns 510, que eram os Proto 2000, uhum. que eram uns 510 com motor 2000, sem para-choques. Pronto. E eu, o carro, lá está, falaste há bocado, tinha uma pintura azul metalizada. ah, Pronto. Epá, e eu consegui pôr o carro ah, bonito, ao ponto de que eu saí já com ele 2 vezes à rua. Epá, e toda a gente vê o carro passar, "Ei, é muito giro, ganda pinta e tal." Mas é um trabalho muito pensado, olhar para muita fotografia, olhar para fazer as coisas e ter alguém que tenha o mesmo gosto para fazer, porque Exato. não sou eu que faço, não Claro, sou eu que faço. claro. Ah, mas pronto, É um reflexo de uma cultura automóvel um bocado aprofundada, eu, porque lá eu, está, poucos eu, eu, é o conhecerão. carro, um carro sem para-choques, com faróis suplementares da época, com o gancho de reboque que se usava na época, à frente e atrás para se prender a corda, com o farol, com um projetor atrás que era para se usar como tinham os carros de rally, mas baquês da época e tal. Epá, fazer uma coisa mais ou menos. Eu, eu acho que Depois há outro problema com as alterações e que por vezes me incomoda bastante, que é as certificações. Eu aceito que se certifique um carro que esteja alterado à época, não aceito que se certifique um carro, como já vi, ah, um Mini com bancos de Alfa Romeo Mito. claro. Não faz sentido. Isso era um tema que dava para várias. Peço desculpa, que já meti aqui tinha que acertar a ultrassom mais neira, ou não aconteceu, mas, mas Mas o eu efeito acho foi que. bonito. Sim, foi, imagino que sim. Foi atrás do efeito de transição. Exatamente. Mas eu acho que isso dava tema para aqui, para 2 ou 3 edições, este fenómeno das certificações, porque de facto acho que acaba por depender muito. É difícil apontar o dedo a uma entidade, e nós não estamos aqui para isso, porque as entidades fazem um trabalho muito relevante, Não. mas é às vezes possível identificar o dedo a um certificador, é possível identificar o dedo a uma situação em que o certificador da sua boa-fé é colocado, e a muitos outros fenómenos de aldrabice por parte dos proprietários em que um automóvel vai um certificado de uma determinada maneira e no dia a seguir está de outra. Porque, infelizmente, há Uhum. muito quem se dê a isso. E depois Mas isso cria é aqui fazer uma inspeções. cria no público uma certa insegurança em relação àquilo que significa uma certificação, porque se o espírito do proprietário estiver errado, aquilo vai sempre correr mal. Mas Claro. nesta temática aqui das alterações, eu acho que nós não podemos ter melhor exemplo do que o Fulvia do João. Porque, por exemplo, se a mim me dissessem, olha, está aqui um Fulvia, 100% original, direitinho, para-choquezinhos, banquinhos originais e não sei o que mais, e se fosse um terceira série, especialmente, eu se calhar olhava para o carro e disse, isto não me diz muito. Que é o meu. Porque para O mim meu é o aquele carro terceira série. é que para mim aquele carro é o imaginário dos rallies. Portanto, era pegar no carro, o teu carro, Claro. terceira série, com aquele aspecto
que aliás saíam alguns de fábrica assim, só os Safari, né? Saíam sem para-choques, Safari. bastante desportivas. Eram absolutamente. E os Monte Carlo também tinham os seus toques desportivos. E aí a gente olha para o carro e já se identifica porque é aquela memória que nós temos. Nós temos a memória daquele carro, um carro desportivo, um carro de corrida, e essas alterações para mim são essenciais para que aquele carro faça Uhum. sentido. Não o vejo de outra maneira. Felizmente, as Exatamente. certificações hoje em dia já encaixam essas modificações, mesmo algumas que possam ter algum conflito com aquilo que são as normas tradicionais da segurança dos INPs e não sei o quê. Hoje em dia nós conseguimos, com mais ou menos esforço, com mais ou menos facilidade por parte do certificador, certificar um automóvel sem para-choques se aquilo fizer sentido na época, Uhum. com umas plaquetes de época, Exatamente. desde que as coisas sejam corretas. E eu acho que isso, felizmente, é uma grande evolução que nós temos e é uma grande coisa que as certificações nos trouxeram, essa possibilidade. Mas, para terminar o raciocínio, eu sou muito crítico, eu faço muitas piadas e quando vejo um automóvel dos anos 70 com um pneu de faixa branca até me dá uma certa urticária e não consigo evitar de fazer algumas piadas, né? Eu chamo isso andar de meia branca. Acho que é uma coisa que não faz qualquer sentido e sou crítico e gozo e brinco. Mas calma, para as pessoas aceitarem essa abordagem ou não. Mas eu recordo-me sempre de uma frase que li do anterior presidente da FIBA, em que ele falava sobre o fenómeno das modificações e como é que devia ser encarado o fenómeno das modificações aberrantes, no fundo, as modificações que não batem certo com a época. E ele dizia uma coisa muito interessante, e que raramente depois nas pessoas que estão por dentro do sistema, raramente é encarado desta forma, e eu acho que é uma visão muito inteligente, muito madura, de alguém. Normalmente nós conotamos, as pessoas têm muito o hábito de dizer, epá, a FIBA representa a elite de automóveis, e são os elitistas, porque não sei o quê, porque defendem a originalidade dos carros, não sei o que mais. E depois deparamos com este exemplo concreto, e eu acho que isto até está no site da FIBA em algum lado, a transcrição desta frase. Desta frase, não vou conseguir dizer a frase exatamente, mas o raciocínio, em que ele dizia: o espírito dos clubes e o espírito dos entusiastas dos automóveis em relação a estas aberrações tem que ser acolher primeiro e educar depois. Porque se nós tivermos um evento em que dizemos assim, epá, desculpa lá, mas você não vai entrar aqui porque a cor do seu carro não existia, porque as pessoas já disseram, epá, são absurdas e não sei o quê. Não, primeiro vamos pensar, este indivíduo tem mais em comum connosco do que, como dizia o Jorge Palma, não é? É mais aquilo que nos une do que aquilo que nos afasta. Ok, ele não tem bom gosto, mas ele gosta de carros antigos. Ele escolheu guiar um carro antigo, ele escolheu gastar dinheiro a manter um carro antigo. Ele até gastou dinheiro, se calhar, a estragá-lo. Portanto, epá, há aqui qualquer coisa de especial neste indivíduo. Vamos juntá-lo aqui. E depois este fenómeno de, quando ele percebe, quando ele começa a ser confrontado com mais carros do género, e diz assim, isto realmente é que bate certo com este carro, eu posso personalizar o meu carro sem fazer a asneirada, sem sair da época. Estas coisas acontecem naturalmente. Portanto, primeiro é o não. Eu já uma vez participei numa organização, participei em eventos, quando havia, por exemplo, o fenómeno foi muito giro, aqueles nos anos em que se fez o Drive It Day, a celebração do Drive It Day em Portugal. Por exemplo, morreu aí. Mas a maior iniciativa em Portugal do Drive It Day era em Braga. E foi por ali como responsáveis de alguns clubes que tomaram a iniciativa daquilo, de fazer uma coisa sem nenhum clube na base, mas eles, por iniciativa própria, juntavam ali umas centenas de carros. E ele disse, ao fim de 2 edições, ele dizia, mas agora tem um problema, é que aparecem muitos carros muito estranhos, e disse, não tem problema nenhum. Você vai acolhê-los, você não vai agora estar a escolher carro. Tem vida. Os carros chegam e dizem, olha, estaciona ali. E ter na sua equipa quem saiba para onde é que está a direção dos carros. Os carros estão lá e as pessoas vêm e vivem a cultura e depois percebe-se, quem gosta de carros modificados vai ali ver os carros modificados. E ver os carros que estão modificados, lá está, ao gosto do dono, estão ali, as pessoas não vão embora, vão, convivem connosco. E eu recordo-me sempre, eu lembro quando eu comecei nestas brincadeiras, quando comecei a ligar o gosto dos automóveis à internet, eu criei um site, um fórum, se chamava GT Clube, depois entretanto por um problema no servidor morreu, eu já não tive energia para o reativar, mas que tinha ali umas centenas largas de pessoas, e eu recordo-me sempre que aquilo era um grupo muito coeso, eles ainda hoje são meus grandes amigos, e um dia aparece um rapaz, o João, não o vejo há anos, não sei o que é feito dele, ele registra-se no fórum, e havia naturalmente, como todos os fóruns na altura, o sítio onde cada um apresentava o seu carro, e ele apresentou o seu BMW E33 16i.
na altura não era um carro tão velho como este, já lá vão para aí, no mínimo, se calhar já vão 20 anos. E ele apresentou o carro, e o carro tinha umas óticas escuras, tinha uns farolinhos daqueles meios transparentes, tinha umas jantes de 3 raios, tinha um ailerão grande, esquisito e não sei o quê, e o rapaz muito humildemente apresentou o carro, este é o carro que eu recuperei, eu e o meu pai recuperamos o carro na garagem, ninguém fez nada, nós fizemos tudo, só o carro só foi pintado de fora, nós fizemos a mecânica, nós fizemos... Quando contemplei aquilo, e disse, pá, ora aqui está alguém, pá, com mérito, não é? Tem que ser respeitado, porque ele fez este esforço e quer ter um carro antigo, porque quer ter um carro antigo, gastou dinheiro para comprar um carro antigo quando podia comprar um carro mais moderno com facilidade. O carro era absolutamente horrível. Ele entrou, e como aquilo ainda era uma comunidade relativamente coesa, porque era pequena, foi recebido com muito carinho por toda a gente. Toda a gente disse, pá, é muito bem, é 30 dias. Pá, mas eu se calhar tirava essas jantes, pá, antes que ficam melhor. Pá, outro dizia, pá, se calhar essa asa, não sei o quê. E eu lembro-me que no espaço, de, se calhar, menos de um ano, o rapaz entrou com o BMW mais aberrante do fórum. E ao fim de um ano ele tinha, provavelmente, o E30 mais bonito que qualquer pessoa no fórum tinha, e havia por lá M3, E30, e ele tinha um 316, absolutamente brilhante, com bancos M-Técnico forrados, tal e qual como no 316, portanto, os outros C316 não têm os bancos M-Técnico, e ele meteu umas jantes BBS 14 direitinhas, ele arranjou um ailerão M-Técnico dos fininhos, arranjou um volante M-Técnico, que ele ficava brilhante, manteve o carro baixadinho, tinha uma linha de escape brilhante, não sei. Era absolutamente delicioso aquele carro, porque houve ali lá está, houve ali um fenómeno cultural, um fenómeno de grupo, ele foi acolhido, tinha o carro personalizado e continuava a ter um carro ao gosto dele, um carro fantástico. Por isso, o acolher acaba por ser fundamental e nós temos que ter essa tolerância numa época em que se fala tanto em tolerância. Nem E, mais. meus amigos, com isto eu acho que nós vamos ter mesmo que encerrar, porque senão ninguém vai ter paciência para nos ouvir. Eu já acho que em circunstâncias normais as pessoas não vão ter muito. De maneira que quero agradecer o vosso tempo, também quero que a gente consiga descansar um bocadinho até amanhã. Muito obrigado, isto vai ser viciante, está muito gosto, porque a gente pega de umas para as outras e difícil é parar. Acho que foi um excelente arranque, um excelente número 1 e estou ansioso já pelo próximo, daqui a 15 dias voltamos para o Spotify e para o YouTube aqui com mais uma edição e obrigado a todos e espero que subscrevam, espero que e naturalmente façam aquelas coisas todas que se diz as pessoas para fazerem quando vem uma coisa destas e que eu não recordo, nem sei porque não sou propriamente maior nessas coisas. E espero que nos visitem em motorvest.pt, onde a gente se calhar vai volta e meia falar um bocadinho aqui sobre os mesmos temas que falamos durante o podcast e vamos recordá-los. E também encontrarão se calhar muitas das nossas opiniões acerca destes temas escritas no passado. António, João e Bruno, muito obrigado. E daqui a 15 dias cá estamos outra vez provavelmente com uma jornada um bocadinho mais curta do que esta. Bora lá. Bora lá. Abraços e até breve. Nem mais. Vá. Um Um abraço abraço a todos. todos. Obrigado. Um abraço.